Aí, maravilha. A gente está agora ao vivo aí no YouTube. Bom, pessoal que já está aí, caso já tenha alguém, estou aqui com o professor Lucas. A gente vai tratar hoje aí da bioenergética aplicada ao exercício físico. O pessoal do Instagram aí está chegando, já já a gente começa a trabalhar o conteúdo. Você tem. Você tá ao vivo aí, né, Lucão? Estou ao vivo aqui no Instagram, Hugo, aí eu anunciei aqui para o pessoal do Instagram que a gente vai iniciar essa live aqui no YouTube. A gente já está aqui ao vivo. Então, isso seria mais para a gente divulgar aqui para as pessoas que estão no Instagram, irem para o YouTube. E está feito o convite aí para vocês. É só vocês irem no Instagram do Hugo, né? E o link se encontra na bio dele. Eu até já deixei nos comentários, né? Aí para vocês, onde está o Instagram do Hugo. E a gente está aguardando aí mais ou menos uns 5 minutos para a gente dar início à nossa apresentação, agora ao vivo, no YouTube. Então, qualquer dúvida que vocês que estão aqui no Instagram, onde que vocês vão acompanhar essa live, coloca nos comentários que eu respondo aqui para vocês. Mas essa live, ela está ao vivo agora no YouTube. Então, interessante que todos que estão agora no Instagram vão para o YouTube. E o link da inscrição, né, para vocês acessarem, está no Instagram do professor Hugo. Eu até deixei nos comentários para vocês. Está bem na bio dele. Tá joia? Então, todo mundo que entrar no Instagram vai para o YouTube, tá? Beleza, parece que já tem alguns espectadores aqui no YouTube, ô Lucão. Será que a galera poderia mandar um comentário aí para falar se está dando tudo certo, se está escutando bem, se está vendo a gente? Só para dar um feedback, só manda um ok aí, se possível, por favor. O pessoal está pedindo aqui para eu botar o... Não consegui agora. O pessoal está pedindo para colocar aqui o link. O Lorenzoni está pedindo para colocar o link aqui. É difícil agora eu colocar o link, porque senão eu vou ter que sair, Lorenzoni. Faz o seguinte, é só você entrar no Instagram do Hugo, tá? Eu vou colocar aqui para vocês aqui onde que é o Instagram dele, né? O link aqui para vocês acessarem o Instagram dele, o @ dele. Bom, já vou ressaltar aqui uma presença ilustre aqui, o professor Luciano Ragone acompanhando a nossa live. Lu, um abraço para você, cara, que bom que você está aí. Jonathan aí mandou aí também o ok para a gente, obrigado, Jonathan. Então, tem 3 pessoas agora no Instagram. Sujeito pessoal para sua bio, tá? O pessoal já está se deslocando para lá. E dentro aí de 1 minuto a gente já inicia, né? Porque já vai ter dado 5 minutos, a gente já inicia a nossa apresentação aqui no YouTube. Beleza, tem 10 pessoas aqui ao vivo no YouTube já, acho que o pessoal tá migrando. Beleza, vai ser legal. Eu já deixei aqui o comentário fixado, né? Uhum. Pessoal aqui. Então vamos começar. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bom, vamos lá. Eu acho que eu já vou botar a apresentação aqui e a gente faz uma introdução junto aqui, Lucão. Deixa eu só mexer aqui na minha tela. Pessoal, a gente já vai pedir aí desculpa caso tenha algum problema. A gente está aprendendo a mexer aí nessas ferramentas todas, mas acho que tudo vai dar certo aí, tá? Qualquer coisa, perdoem a gente. Vamos lá. Bom, vamos lá, Lucão. Vamos lá? Vamos começar então? Vamos lá. Bom, pessoal, hoje eu vou me apresentar rapidinho. Meu nome é Hugo, eu sou
professor, formado aqui em Juiz de Fora, pós-graduado em Biodinâmica do Movimento aqui pela UFJF, mestre em Biodinâmica do Movimento Humano pela UFRJ, trabalho aí no ambiente de academia, voltado aí para a saúde, aptidão física, né? Enfim, atua aí nessa área há algum tempo. E o Lucas é um amigo aí de longa data, e é um prazer estar aí trocando ideia com ele sobre esse assunto. A gente estudou bastante isso aí na época da faculdade, né, Lucão? E a gente está agora aí relembrando esse assunto juntos. Sempre a gente aprende coisa nova, né? Então, a ideia aqui vai ser dar uma relembrada nas bases sobre esse assunto, e o Lucas vai trazer algumas novidades, alguns artigos, algumas aplicações disso na prática, né? Lucão, dá seu alô inicial aí para a gente começar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. É um prazer aí contar com vocês nessa live aí ao vivo no YouTube. Eu conheço o Hugo aí de longa data, realmente. Eu já tenho 10 anos de formado, me formei pela Universidade Presidente Antônio Carlos, mas 2 anos do processo eu estudei no Grambre, e lá conheci o Hugo, em que fomos monitores juntos, né, na disciplina de fisiologia. Toda quarta-feira aqui à noite, dia de jogo de futebol, a gente estudava muita fisiologia, que a gente estudava, discutia e aprendia juntos. E hoje a gente está aqui para estar somando o que a gente aprendeu ao longo desses anos todos, desde a base que a gente construiu lá atrás, e o que a gente tem de conhecimento novo em evidências científicas, né? Tendo em vista que o estudo da bioquímica do exercício ele é muito pautado nos livros do Scott Powers, do Macardo, do Ilmori Costil. Mas, beleza, o que as evidências científicas mais atuais trazem a respeito desse tema de novidade? Será que o lactato ele é realmente um vilão? Será que durante um esforço máximo, na velocidade VO2 máximo, a predominância no caso, anaeróbia ou aeróbia? Então, são algumas coisas que a gente vai estar discutindo aqui com vocês, e o Hugo vai dar a primeira introdução, e eu vou estar falando mais a respeito das evidências científicas sobre o tema. Hugo, fica à vontade aí para explanar. Beleza, pessoal. Bom, então vamos lá. Eu gosto sempre de relembrar aí a base, né? Ih, rapaz, já começou dando problema na apresentação aqui, peraí. Não, vamos lá, beleza. Eu gosto sempre de relembrar a base, contextualizar, porque é o seguinte, quando a gente fala de fisiologia, quando a gente fala de bioquímica, de biologia, a gente está tratando de algo que acontece num nível microscópico, né? Isso, às vezes, leva a gente a ficar um pouco confuso em relação às coisas que estão acontecendo, que é algo um pouco palpável, né? Então, eu queria contextualizar para vocês aqui a primeira coisa, que é em que nível a gente vai estar conversando hoje, né? O que a gente vê macroscopicamente é a pessoa, que é o organismo como um todo, palpável, né? O corpo como um todo, a pessoa se exercitando. Mas a vida, ela começa lá na célula, né? Então, vamos lembrar aqui, a gente tem na natureza os átomos, né, dos elementos químicos. Você tem átomo de hidrogênio, átomo de oxigênio, átomo de carbono. Esses átomos, eles se unem para formar moléculas de diferentes maneiras. Então, você tem, por exemplo, o H2O, a molécula da água, é formada por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Essas moléculas, elas se unem para formar as células, certo? As células se unem para formar os tecidos se unem para formar os órgãos formam os sistemas, e os sistemas formam todo o organismo vivo. Então, as coisas que a gente vê acontecendo macroscopicamente, elas começam a acontecer num nível microscópico da coisa, né? Então, é importante a gente falar um pouco aqui de átomo, de molécula, de célula, porque é aqui que começa a vida. As doenças começam aqui, os efeitos do exercício sobre o nosso organismo começam aqui. Então, é importante a gente pensar em algumas coisas nesse universo, né? Então, só para vocês saberem, para contextualizar, a bioenergética vai acontecer nesse nível aqui. Hoje a gente vai estar falando de coisas relacionadas a átomos, moléculas, célula. E é claro que isso repercute macroscopicamente, como eu estou falando para vocês, mas a gente vai estar dentro desse contexto aqui, dentro desse nível de conversa, tá? Só para a gente se localizar, onde a gente vai estar conversando. Então, aqui eu só vou relembrar para vocês a estrutura de uma célula básica. Vamos lá, coisa simples. A gente tem a membrana plasmática, que é essa membrana aqui, que separa o meio extracelular do meio intracelular, que delimita o ambiente celular, né? Você tem o núcleo,
né, que está aqui dentro, e o que está entre o núcleo e a membrana a gente chama de citoplasma. Você pode imaginar o citoplasma como uma substância líquida, onde tem ali várias substâncias e estruturas mergulhadas, né? Você tem aqui as organelas. O que são as organelas? São como se fossem órgãos mesmo da célula, são estruturas que têm funções específicas dentro do ambiente celular. A organela que vai ser importante para a gente hoje vai ser a mitocôndria, que é essa aqui, ó. A mitocôndria é justamente a organela celular que é responsável pelo fornecimento, pela produção de energia dentro da célula, né? Pelo fornecimento de energia para a célula. Então, as coisas não acontecem só aqui dentro da mitocôndria, acontecem também no citoplasma, mas é importante vocês terem essa noção inicial aqui de qual que é o cenário que vai estar acontecendo as coisas que a gente vai estar conversando hoje. Então, só para mostrar que a célula, você tem a representação de uma célula básica, mas você tem células nervosas, células sanguíneas, células musculares cardíacas, e você tem a célula muscular. Quando a gente fala de fibra muscular, a gente está falando da célula muscular, tá? Então, estou ressaltando a célula muscular porque a gente vai focar, a gente está preocupado com o movimento, o músculo produzindo força, mas esse processo bioenergético acontece em todas as células do nosso corpo, certo? Bom, então, de onde vem a energia, né? Quando a gente fala de bioenergética, bio é vida, né? Energia para a vida, energia que faz com que a vida possa acontecer. Toda a energia do nosso planeta vem do Sol, né? Então, a energia luminosa do Sol é usada pelas plantas para converter essa energia luminosa em energia química. E essa energia química fica armazenada, por exemplo, aqui na forma de glicose. Você tem diversos tipos de energia, energia elétrica, energia nuclear, energia térmica, energia mecânica. Essas formas de energia, elas são intercambiáveis. Um tipo de energia, né, se transforma em outro. Então, para a gente, o que importa aqui é que a energia luminosa do Sol é transformada em energia química pelas plantas, a gente come as plantas, obtém essa energia, e essa energia é usada para se transformar em trabalho mecânico, que seria a contração muscular, a produção de movimento, tá? Bom, então aqui, só para mostrar esse processo de fotossíntese, né, que acontece lá nas plantas, as plantas usam água, CO2, que são duas moléculas, e através da ação da clorofila se transforma em uma molécula de glicose. Então, essa glicose está nos alimentos que a gente consome, nos legumes, nos cereais, nas frutas, não é isso? Então, a gente obtém a nossa energia através da alimentação, né? Então, vamos aqui dar mais um passo. Então, nos alimentos que a gente consome se encontram os nutrientes, né? Quando a gente come algum alimento, a gente, desde o momento que a gente começa a mastigar esse alimento, a gente já começa um processo de digestão, que nada mais é do que você transformar algo que é grande em algo menor. É você ir triturando esse alimento para poder extrair dele os nutrientes, certo? Então, a gente tem uma divisão de macronutrientes e micronutrientes. Eu ressaltei os macronutrientes aqui porque os macronutrientes são os nutrientes que têm a capacidade de fornecer energia para a gente, certo? Então, os macronutrientes que a gente tem, carboidrato, gordura e proteína. Sendo que a proteína, apesar dela poder fornecer energia, essa não é a principal função dela. Ela tem funções enzimáticas, hormonais, estruturais, ela tem outras funções, né? E se o bicho pegar, ela pode fornecer energia também. Mas, via de regra, carboidrato e gordura são as fontes de energia que a gente tem, as principais, tá? Então, esse carboidrato, ele é triturado, ele continua sendo digerido lá dentro do nosso organismo até virar glicose. Seria a menor molécula de carboidrato. A gente tem outras também, tá? Mas a maior parte, vamos simplificar aqui, a maior parte do carboidrato é convertida em glicose, né? A gordura, ela é também digerida, e a menor molécula lá de gordura que a gente tem é o ácido graxo. Existem vários tipos de ácido graxo, de cadeia longa, de cadeia média, de cadeia curta, mas o ácido graxo é o produto final aí da digestão da gordura. E no caso da proteína, o produto final é o aminoácido. A gente tem diversos tipos de aminoácidos, 20 tipos de aminoácidos aí que a gente usa, enfim, mas o principal aqui para a gente vai ser glicose e ácido graxo, tá? Bom, mas o que acontece? A energia que está contida nesses nutrientes, né? E aí vamos relembrar, de onde veio a energia contida nesses nutrientes? Lá do Sol, lá do processo da fotossíntese que eu falei, né? A energia que está contida ali, ela não é usada diretamente para produzir trabalho biológico. Ela precisa ser transformada em ATP.
Então, o ATP é uma molécula, né? É uma molécula que não se preocupa, mas ele tem uma estrutura química aqui, tem uma base nitrogenada, tem uma ribose, tem aqui 3 fosfatos, enfim, essa é a cara química de um ATP. Esse ATP é o que a gente chama de moeda energética do nosso corpo, né? Então, toda a energia que vem desses macronutrientes precisa se transformar em ATP, para o ATP, sim, ser usado para, por exemplo, contrair a musculatura, para o ATP ser usado para realizar qualquer tipo de trabalho biológico. Eu vou sempre ressaltar aqui contração muscular, porque a gente está falando de movimento, mas lembrem-se que isso aqui acontece nos mais diversos contextos do nosso organismo, tá? Bom, então o ATP, nessas ligações de fosfato aqui, ó, por que ele chama ATP? Porque ele tem 3 fosfatos ligados. Nessa ligação entre os fosfatos, você tem alta energia armazenada aqui. Quando você quebra esse ATP, e isso acontece por meio de uma enzima chamada ATPase, quando você quebra essas ligações de fosfato, você tem ADP, que é o ATP que era trifosfato, vira difosfato, porque você quebrou uma ligação ali, tem o fosfato inorgânico e tem energia. Essa energia que é usada para ser convertida, era energia química, né? Agora ela foi convertida em energia mecânica, é ela que vai fazer o nosso corpo se movimentar, beleza? Bom, isso serve tanto para uma senhorinha que está levantando da cadeira, quanto para um atleta de alto rendimento que está agachando ali com uma quantidade absurda de peso, certo? Para qualquer um desses contextos, para qualquer coisa que você faça, você precisa de energia. Essa energia vai vir do ATP, só que essa energia veio antes dos macronutrientes, carboidrato, proteína, gordura, que vieram da alimentação, ok? Bom, quais são essas vias energéticas que têm a capacidade de converter esses macronutrientes em ATP? A gente tem 2 tipos de vias, as vias anaeróbias e as vias aeróbias, né? As vias anaeróbias são aquelas que não dependem do oxigênio para poder fazer os seus processos e fazer essa conversão. A via aeróbia já depende da participação do oxigênio. Então, dentro das vias anaeróbias, a gente tem a via do ATP-CP, né, e a via glicolítica. E na via aeróbia, a gente tem a via oxidativa. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas vias, explicar o funcionamento delas e mostrar algumas aplicações aí práticas disso, tá? Então, vamos começar pela via do ATP-CP. Lucão, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Não, beleza, manda bala aí. Tranquilo? Quando quiser falar, eu te dou o feedback. Tá ótimo. Então, a primeira via, a via do ATP-CP, talvez seja a via mais simples. Vamos imaginar, vamos voltar aqui, isso aqui está parecendo um ovo, né, de propósito, mas é uma célula, né? Por quê? É aquela célula que a gente lembra lá do ensino médio. A membrana plasmática, que foi aquilo que eu falei para vocês, né? O núcleo aqui dentro, o espaço entre o núcleo e a membrana plasmática é o citoplasma. Você tem disperso nesse citoplasma várias organelas, várias substâncias, como eu falei, mas eu estou ressaltando aqui uma organela que é a mitocôndria, que na verdade ela não vai ser importante para a gente agora, deixa ela quietinha aqui, mas ela está aqui dentro. E você tem disperso no citoplasma o ATP e a creatina fosfato também, né? Vamos começar só pelo ATP. O ATP é aquela molécula que a gente viu agora há pouco, que tem energia ali pronta para ser entregue para que se realize o trabalho biológico. Então, o ATP que já está pronto dentro da célula é a primeira via que vai ser usada para poder fornecer energia para qualquer coisa que você for fazer. Rapidamente você consegue acessar esse ATP para poder produzir trabalho biológico, porque ele já está disponível ali para você, né? Você tem uma enzima só que vai, quebra o ATP e fornece para você a energia que você precisa. É um procedimento bioquímico muito simples. Por isso essa via é utilizada em atividades de alta intensidade, de curta duração, quando você dá um soco lá no boxe, quando você dá um chute no futebol, quando você dá um saque no tênis, você está usando essa via, que é a via que consegue te entregar energia de maneira imediata, tá? Agora, tem um problema. Fica à vontade, Lucão. Esse sistema aí do ATP é igual o Nescau, né? Energia instantânea, né? É rapidinho. Energia que dá gosto. É isso aí, energia na hora, energia na hora. É bom isso pra gente marcar na cabeça, nesses exemplos. Então, agora toda vez que você tomar Nescau, você vai lembrar do Lucão, né? Pá, a energia ali imediatamente. Ótimo. Só que acontece uma coisa, essa quantidade de ATP, ela é limitada, você não tem ATP infinito, você vai ter que, quando você começa a usar esse sistema, você começa a diminuir a quantidade de ATP dentro da sua célula, né? Qualquer que seja ela, né? Vamos pegar o músculo aqui dentro da célula muscular. Você tem uma outra reserva, que é a creatina fosfato,
que está ali pronta para ressintetizar o ATP. O que é ressintetizar o ATP? É refazer ele, né? O ATP, a gente viu quando ele é quebrado, ele perde uma ligação de fosfato e vira ADP. Agora ele só tem 2 fosfatos. A creatina fosfato tem um fosfato lá, que pode ser entregue para esse ATP para fazer ele virar, agora para o ADP, né? Para ele virar ATP de novo. Então, a creatina fosfato consegue fornecer esse fosfato para o ADP e ressintetizar o ATP ainda muito rapidamente também. Olha o esquema aqui. A gente tem a creatina fosfato, uma enzima que se chama creatina quinase, que faz com que o fosfato da creatina se una ao ADP, fazendo com que ele vire ATP de novo e esteja pronto novamente para fornecer energia. Percebe, ó, que de novo é uma reação química só. Não tem participação de oxigênio, não teve que ir para a mitocôndria, ali, na hora, aconteceu na hora, imediatamente. Então, por isso esse sistema, ele consegue fornecer energia de maneira muito rápida e ele é utilizado nessas atividades de curta duração e alta intensidade, tá? Bom, esse é o primeiro sistema aí e ele vai funcionar, né, mais ou menos assim. Vamos imaginar aqui uma corrida de 100 metros. E aí, galera, deixa eu fazer uma ressalva antes que eu me esqueça. Sempre que a gente está explicando isso da bioenergética, didaticamente, a gente explica a coisa de uma maneira linear, explica um sistema de cada vez, enfim. Mas é sempre importante saber que no corpo tudo está acontecendo ao mesmo tempo, e você tem, assim, uma coisa predominando mais do que outra e tal. Porque aqui, didaticamente, para a gente entender, a gente precisa fazer uma coisa um pouco mais linear, mas depois é importante a gente tentar exercitar o raciocínio para aplicação prática, tá? Mas vamos imaginar aqui uma atividade, uma corrida de 100 metros, por exemplo, que vai durar aí 10 segundos, né? O recorde aí acho que está em torno disso, né, Lucão? O Bolt aí é 9 segundos e pouco, alguma coisa assim, né? Uhum. Ou seja, quanto? Se não me engano, 9,6. Entendi, pô, um monstro, né? Então, quer dizer, é uma atividade que deu a largada, o cara sai correndo com toda a intensidade possível. E o que acontece? Deixa eu voltar aqui, ó. De 1 até 3 segundos, só o ATP que está ali na célula já é capaz de fornecer energia para que essa atividade aconteça. Depois, a creatina fosfato, ela já começa a participar da coisa para poder ressintetizar o ATP. Só que a reserva de creatina fosfato, ela também é limitada. E se a atividade passar muito desse tempo, você não consegue mais manter essa mesma intensidade, porque esse sistema da creatina fosfato, ele também é limitado. A quantidade de creatina fosfato que você tem dentro da sua célula é limitada. Então, se acabar a creatina fosfato, vai ter que ter outra via entrando para poder fazer a coisa acontecer, certo? Então, eu acho que aqui o Lucas já vai fazer alguma aplicação disso que a gente estudou, e se ele quiser complementar alguma coisa da minha fala também, tá? Então, deixa eu só ver como é que eu vou fazer aqui para eu passar o Lucas para a tela. Lucão, enquanto eu coloco a gente aqui, pode abrir na sua apresentação. Tá, estou abrindo aqui. Eu consigo ver aqui, quando tiver no esquema, eu já adiciono. Tá vendo aí, Hugão, a apresentação? Tá legal? Já estou vendo, acho que já mandei para o pessoal já está vendo também. Fica à vontade, Lucão, vai lá. Pessoal, qualquer feedback em relação à fala, é só vocês colocarem no chat aí que o Hugo me avisa. Agora eu não estou vendo vocês nem o Hugo, eu estou só vendo a minha tela, e aí o Hugo me dá o feedback aqui. Então é o seguinte, o que o Hugo passou é realmente fantástico, fenomenal. É bem assim que funciona o sistema dos fosfagênios, né, do TPCP. É um sistema muito rápido de transferência de energia. Beleza, galera. Agora vamos entender como que funciona isso na prática, no caso, nos testes de repetição máxima, num teste de engage, que é um teste de potência que vai verificar a utilização do sistema anaeróbico como fonte de creatina. A gente vai melhorar a performance anaeróbia, no caso, sem a utilização do oxigênio, em uma repetição máxima de força na cadeira extensora, no caso no supino, que foi verificado, e também no teste de engage. É isso que a gente vai avaliar agora. Então, como é que foi o desenho desse estudo? Eram 22 homens, eles eram destreinados, 10 eram um grupo controle e 10 grupo placebo, sendo que no grupo controle, eles fizeram a suplementação de creatina monoidratada por 7 dias. E o grupo placebo, no caso, só utilizou ali açúcar, maltodextrina, que no caso é um conjunto de açúcares, né, que vai fornecer energia para o indivíduo durante o exercício, mas no caso, para exercícios de curta duração e alta intensidade,
se sabe que a maltodextrina não vai ter nenhum efeito positivo na performance, como a creatina pode ter. Então, seria um placebo mesmo. Beleza. E como é que ele fez aqui? Eles fizeram 2 testes de Wingate. O que é o Wingate? É um teste que é feito na bike, em 30 segundos é a duração dele. Se adiciona uma carga com base no peso da pessoa e a pessoa faz o esforço máximo até a exaustão em 30 segundos, onde ela conseguia exercer o máximo de potência, máxima e uma potência média, por máximo de tempo possível. Então, eles fizeram esse teste, né? Eles fizeram, no caso, 2 vezes o teste, fizeram uma vez o engage, 7 minutos, depois refizeram ele, e depois fizeram um teste de RM na extensora e no supino reto também. Beleza. Como é que foi aqui o desenho do estudo? Eles fizeram o teste de engage e o teste do RM no supino e na cadeira extensora. Logo depois, foi feita a suplementação de creatina ou placebo entre os 2 grupos. Deu 7 dias de intervalo entre os testes. E aí, após esses 7 dias, eles fizeram o reteste no engage, na bike, e o teste de 1 RM no supino e na cadeira extensora. Beleza. Então, como é que é o teste do engage? O indivíduo na bike, ele vai pedalar de uma maneira máxima em 30 segundos, e aí a gente vai avaliar aqui a potência média, no caso que é a potência de todo o teste, né, e essa feita a média dessa potência, e, no caso, a potência máxima que o indivíduo consegue atingir no teste. No caso, como eu mostro aqui para vocês, aqui na foto, né, no slide, no caso, o pico de potência máxima, e o conjunto dessa toda a potência aqui é a potência média. E o teste do supino, né, foi de 1 repetição máxima, da cadeira extensora também de 1 repetição máxima. Beleza, e o que a gente tem de resultado aqui? A única variável que foi significativa e que melhorou com a suplementação de creatina foi a potência média. Então, vamos analisar aqui, ó, a potência média, né, como eu destaquei aqui para vocês. Antes deles realizarem a suplementação, eles fizeram aqui uma potência média de 624 watts, tá, de trabalho, o grupo suplementado. E aí, após, né, os 7 dias, já com a suplementação de creatina, essa potência foi para 658 watts. Ou seja, o grupo que suplementou, isso foi significativo na melhora da potência média. Então, quem tomou creatina realmente ajudou nessa melhora da potência. Agora, o grupo placebo já não. No caso, antes de eles tomarem, né, o placebo, a maltodextrina, eles tinham uma potência de 591 e após o teste, ela ficou em 590. Então, eles não obtiveram nenhuma melhora. Então, a creatina, para esforços de duração até 30 segundos, né, ajuda a melhorar a nossa potência média. A gente consegue fazer mais potência média durante um teste de esforço em 30 segundos no engage. Agora, vamos avaliar aqui as outras variáveis. No caso, ele avaliou o peso corporal, que não teve nenhuma mudança, tanto no grupo placebo quanto no grupo suplementado. O pico de potência do grupo suplementado, vocês podem ver aqui que melhorou, mas isso não foi significativo. Até o grupo placebo melhorou também um pouquinho, mas isso também não foi significativo. E nos testes de URM, se vocês analisarem aqui o URM da cadeira extensora, estou mostrando aqui para vocês no mouse, ele melhorou de 115 no grupo suplementado para 126, mas isso não foi uma mudança significativa, tanto no grupo suplementado, quanto no grupo placebo, que também melhorou um pouco o seu RM, um RM, porém, não foi significativo. E no supino, não teve nenhuma mudança também significativa e o resultado de crescimento ainda foi menor. Beleza, Lucas. Por que disso? Por que o grupo, no caso, que tomou a creatina, ele melhorou a sua performance, né? Vamos entender por que disso aqui. Seguinte, quando a gente toma creatina, a gente vai aumentar o nível de creatina na nossa musculatura. Logo, quanto mais creatina eu tenho no músculo, maior a capacidade dessa musculatura da creatina de se anexar ao fosfato. Quando essa creatina ela se anexa ao fosfato, eu tenho mais creatina-fosfato. Quando eu quebro ali o ATP em ADP, eu preciso dessa ressíntese, né, do ATP de maneira rápida. O grupo que não suplementou, ele tinha menos creatina comparado ao grupo que suplementou. Logo, o grupo que tinha mais creatina no músculo, tinha mais creatina-fosfato, e essa regeneração do ATP,
ela ficou mais aumentada pelo tempo. Ou seja, dentro de um tempo de 30 segundos, eu consigo melhorar a minha resistência, porque a creatina fosfato vai rapidamente dar o fosfato para o ADP, ser regenerado em ATP e ter energia. Eu tenho esse processo mais automatizado. Né? Então, é como se fosse eu quisesse construir um prédio e eu tenho 5 pessoas para construir o prédio comigo, eu preciso construir isso de maneira rápida em 30 segundos. Se eu tenho mais operários para me entregar um tijolo, eu vou agilizar o processo muito mais rápido. Se eu tenho menos operários, esse processo vai ficar mais lento e a construção vai ficar mais lenta também. Então, a creatina, no caso, para potência média, isso realmente vai ajudar. Beleza, Lucas, mas por que no teste de 1 RM, na cadeira extensora e no supino, não se tem essa melhora significativa? Porque quando a gente vai fazer uma repetição máxima, o indivíduo faz ali em menos de 10 segundos. É uma repetição só e acabou. Logo, o sistema da creatina fosfato, ele ajuda. Porém, eu tenho creatina fosfato suficiente para me manter ali e eu conseguir fazer uma repetição máxima. Eu não preciso de mais creatina, porque o sistema é muito rápido. O processo de geração de energia ele é muito rápido e o que eu tenho de creatina, sem eu precisar da minha suplementação, já vai dar conta no processo. Então, assim, a suplementação de creatina ela vai ajudar, e no caso de 10 segundos até mais ou menos 2 minutos. Ali, realmente, ela vai ajudar no processo da melhora bioquímica. Se o processo acontece em menos de 10 segundos, a minha própria creatina fosfato, meu próprio ATP, já vai dar conta. Eu não vou precisar de uma creatina fosfato adicional. Então, por isso, né, que tem outros estudos mostrando que num RM eu não consigo, no caso, melhorar muito a minha performance. Agora, se eu fosse fazer 10 RM, 15 RM, 20 RM, aí eu vou precisar de uma resistência maior, aí eu vou precisar de mais auxílio da creatina fosfato, aí logo a minha performance ela vai melhorar. Então, por conta disso, que em um RM a gente não tem uma melhora significativa, como a gente tem na potência média. Então, a creatina fosfato, a suplementação, ela vai ajudar a gente em 10 segundos até mais ou menos 2 minutos, né? Por essa resistência de força que ela dá para a gente. Então, se a gente for analisar aqui o gráfico, ó, o grupo que suplementou, ele teve uma tendência de aumento, né? Uma tendência linear de aumento da potência média. E o grupo placebo não. Teve até uma tendência, às vezes, de até cair um pouquinho ou se manter. Então, o que a gente conclui a creatina pode ajudar em esforços ali de 10 segundos para cima até mais ou menos 2 minutos. Em esforços de 10 segundos para baixo, o nosso próprio ATP ou creatina fosfato mesmo, né, natural da nossa musculatura, já vai dar conta para o processo realmente acontecer. Agora eu vou passar a palavra para o Hugo novamente. Ele vai falar a respeito do sistema glicolítico. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, coloquem aí no chat, que a gente vai estar, se possível, olhando já no chat, já respondendo. Ou no final a gente também vai bater uma bola a respeito de todas as dúvidas. Hugo, fica à vontade aí a respeito do sistema glicolítico aí. Daqui a pouco eu volto a respeito das evidências desse sistema. Beleza, Lucão, boa, muito bom, então, legal, já vimos aí uma aplicação daquele primeiro sistema que a gente viu, né, claro que existem outras, né, outras discussões em relação à creatina e tal, mas para hoje é o que a gente quer mostrar, né, e já é pertinente. Bom, sistema glicolítico, então, a gente começa lá, viu, pelo sistema ATP-ATP, né, ainda não tínhamos falado sobre usar aqueles macronutrientes para poder gerar energia, né? É claro que o ATP que estava lá na célula e a creatina fosfato vieram da alimentação, né? Mas agora aqui para a nossa linha de raciocínio, a gente já vai começar a ver como que esses macronutrientes, a gente vai pegar a glicose aqui primeiro, porque é o nutriente que pode ser trabalhado dentro de uma via anaeróbia. A gordura não pode ser trabalhada dentro de uma via anaeróbia. Então, como que a glicose continua sendo digerida, quebrada, para poder gerar mais ATP, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos voltar aqui para o esqueminha da célula. A gente tinha ATP, né, que a gente tinha visto, tinha creatina fosfato, tinha lá a mitocôndria, e eu acrescentei aqui a glicose. A glicose, ela está dispersa aqui no citoplasma, ou na sua forma livre, ou na sua forma de glicogênio, de armazenamento, né? Então, quando a gente fala de glicogênio, por exemplo, glicogênio muscular, o que é isso? São várias glicoses unidas, né? Várias moléculas de glicose unidas formam o glicogênio,
e isso serve como uma reserva de energia para a célula, né? Então, quando você precisa, você aciona essa reserva, quebra esse glicogênio, transforma ele em glicose, né? Vai liberando as glicoses que o compõem, e essa glicose vai ser trabalhada para gerar ATP, né? Então, aqui tá, só para vocês entenderem, lembra que eu falei lá para vocês, né? Átomos, moléculas, né? C6H12O6, o que é isso? A molécula de glicose é formada por 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Esses hidrogênios que estão aqui, ó, eles vão ser muito importantes. O corpo vai contar com essa via para poder remover esses hidrogênios para formar energia. A gente vai ver isso já já. Então, para eu ter acesso a esses hidrogênios, eu preciso quebrar essa molécula de glicose, eu preciso desfazer essas ligações aqui, ó. Isso acontece por meio de uma série de reações químicas que a gente vai ver aqui agora, né? Sem entrar em tantos detalhes. Olha só, aqui é a glicólise, né? O que é glicólise? Glicólise é a quebra da molécula de glicose, né? Então, glicose é a molécula, glicólise é o nome do processo, lise é quebra, né? Então, quando a gente vê isso aqui inicialmente, dá até uma assustada, né? Mas não precisa se preocupar. O que eu quero que vocês entendam daqui? Aqui em cima está a glicose, uma molécula com 6 carbonos, e cada passo desse aqui, ó, cada passo desse aqui é uma transformação que essa molécula sofre por meio de enzimas que vão atuando aqui, e ela vai sendo degradada, tendo alguns compostos removidos, que a gente vai ver já já, até virar 2 moléculas de piruvato. Então, tá vendo como nada por acaso? A glicose tem lá 6 carbonos, né? Então, ela foi aqui transformada em 2 moléculas de 3 carbonos, chamada piruvato, beleza? O que é importante desse meio aqui, no meio desse monte de nome estranho e tal? O que é interessante a gente ver? Primeiro, você tem uma fase de investimento de energia para poder começar essa via. Essa via, a gente está vendo que a função dela principal é produzir ATP. Só que para você começar a produzir ATP, você precisa investir algum ATP. Então, o primeiro investimento é quando a molécula entra na célula. Quando a molécula entra na célula, vem uma molécula de ATP e fosforila essa glicose. O que é fosforilar? O ATP entrega um dos seus fosfatos para essa molécula. Então, ela vira glicose 6-fosfato. Significa que lá no 6º carbono dela agora tem um fosfato ligado. Esse fosfato veio do ATP. Para que serve isso? Para aprisionar a molécula dentro da célula. Porque glicose é energia. Energia é vida. E o nosso organismo é feito para preservar a vida de todo jeito. A partir do momento que a glicose entra na célula, ela é fosforilada porque ela não consegue sair pelo mesmo canal que ela entrou. Você aprisiona ela ali dentro. Esse processo só é revertido em poucas células, como, por exemplo, as células hepáticas, que são as células que têm função de jogar de novo essa glicose para o sangue para preservar a vida. Mas, fora isso, na célula muscular, uma vez que a glicose tem entrado, ela permanece ali. Pode até não ser usada imediatamente, mas ela vai permanecer dentro da célula. Enfim, o importante aqui é que teve um investimento de uma molécula de ATP. Você perdeu um ATP já para guardar essa glicose. Depois você tem uma outra molécula de ATP sendo investida aqui. Então, você já perdeu 2 moléculas de ATP, você está num saldo negativo. Bom, beleza. Só que aqui, ó, você tem uma produção de ATP, ganhou um ATP, ganhou outro ATP, e aqui do outro lado a mesma coisa aconteceu. Então, quer dizer, você produziu 4 moléculas de ATP nesse processo e investiu 2. Você teve, então, um saldo positivo de 2 moléculas de ATP. Então, a glicólise anaeróbia, isso que está acontecendo no citoplasma da célula, em presença de oxigênio, já é capaz de produzir 2 moléculas de ATP e te ajudar lá na realização de trabalho biológico, né? Isso é um ponto importante. Quero que vocês percebam o seguinte, lembra lá que eu falei que o primeiro sistema ele era muito simples, porque ele tinha uma enzima só, um processo só? Olha aqui já tem algumas etapas, né? Sei lá, quantas etapas são aqui? 10, 8, 9, 10, sei lá. Enfim, são algumas... Quanto, Lucão? São 12 ao todo. 12 etapas aqui. Então, quer dizer, já é um processo um pouco mais complexo do que a via do ATP-CP. Então, isso vai precisar de mais tempo para acontecer. Você não pega a glicose e já usa ela. Você precisa degradar ela até piruvar. Todos esses processos precisam acontecer para que a coisa funcione, né? Então, já leva um pouco mais de tempo. Mas tudo bem, você tem lá o seu saldo de ATP. Tem uma outra coisa importante que acontece aqui, ó, que é a remoção dos hidrogênios.
Lembra que eu falei que aqueles hidrogênios que a molécula de glicose contém na sua formulação estrutural iam ser importantes? Então tá aqui, ó, o hidrogênio sendo retirado da molécula de glicose por uma substância chamada NAD, que veio lá da vitamina, né, se não me engano, do complexo B. Enfim, o NAD é um carreador de hidrogênio. Esse hidrogênio não vai ser importante para a gente agora, ele vai ser importante lá dentro da mitocôndria. Por que é importante esse hidrogênio ter um carreador? O Lucas depois vai falar muito sobre isso. Não pode ter hidrogênio dando bobeira dentro do meio celular. Se tiver hidrogênio solto, você altera uma coisa chamada pH e isso bagunça todo o funcionamento da sua célula. Então, precisa ter um carreador para poder levar esse hidrogênio para um lugar onde ele vai ser melhor trabalhado para produzir ATP, que vai ser lá dentro da mitocôndria, e a gente vai ver isso depois, tá? Então, o NAD é o que eu falo, né? O nome de nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, um nome gigante, né? Aí parece que é um troço muito complexo. Ele o Lucas falou do Nescau, eu posso falar que ele é como se fosse um Uber da célula, né? Ele pega um hidrogênio e leva para o lugar onde esse hidrogênio precisa estar. Ponto final, é isso que ele faz. Independente desse nome feio que ele tem, né? A gente ainda ajuda que chama ele de NAD e facilita. Então, o NAD carrega hidrogênio para o lugar onde vai ser importante esse hidrogênio estar. Deixa eu ver aqui que eu não lembro. Já vou continuar aqui, que eu vou passar o seguinte, ó. O Lucas depois vai falar de uma situação muito importante aqui, que é quando esse sistema está funcionando muito rápido, ou seja, você está numa atividade muito intensa, intensidade alta, a coisa precisa estar funcionando muito rápido, e aí tem uma parada importante que acontece aqui, mas o Lucas vai explicar depois. Eu vou dar continuidade aqui como se a gente tivesse numa situação de normalidade. Entenda a normalidade numa situação de estado estável. Você está fazendo uma caminhada leve e a coisa está acontecendo bem, está num trotezinho leve, enfim. Então, o que acontece? Esse piruvato, essa via, ela continua. Ela pode continuar se você tiver as condições ideais aí de funcionamento, né? Essas condições que eu estou falando. E essa via continua agora sim dentro da mitocôndria. Então, eu estou voltando aqui para aquela célulazinha que a gente estava conversando, e a mitocôndria, que é aquela organela celular que eu falei para vocês, que é chamada de usina celular, é onde o grosso mesmo da energia é produzido, né? Essa organela entra no jogo agora. Então, aquele piruvato que foi produzido aqui no citoplasma entra na mitocôndria e ele vai ser trabalhado por duas vias aí, ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétrons, né? São duas etapas aí dessa via. Aqui a gente já entra na via oxidativa, já é a via que usa o oxigênio aí para poder fazer os seus processos, né? Então, vamos lá. O que é o ciclo de Krebs? Cara, eu vou dar uma visão geral por enquanto, tá? Não vamos preocupar muito também com muito detalhe, não. O que eu quero que vocês entendam aqui por enquanto? Aqui, ó, glicólise, tá? É o que a gente estava vendo lá, agora há pouco, acontecendo no citoplasma. Aquele piruvato que foi produzido no citoplasma, como eu falei para vocês, ó, entrou na mitocôndria. Aqui a gente tem a membrana mitocondrial, que é a membrana que separa a mitocôndria do citoplasma. Aquele piruvato entrou na mitocôndria, como eu falei para vocês. Esse piruvato vai virar uma molécula chamada acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai dar início ao ciclo de Krebs, que é um conjunto de reações químicas, igual a gente estava mostrando lá na glicólise. Isso aqui, ó, uma coisa vai se transformando em outra, que vai se transformando em outra, através da ação de um monte de enzima, e assim vai, a coisa vai acontecendo. O que é importante a gente saber daqui? Para que esse ciclo todo está acontecendo? Para produzir ATP? Também. Mas a produção de ATP aqui não é muito grande. A gente tem, a cada volta no ciclo de Krebs, um ATP sendo formado. Então, a gente viu lá que uma molécula de glicose forma 2 piruvatos. Cada piruvato forma um acetil-CoA. Cada acetil-CoA dá uma volta no ciclo de Krebs. Então, a cada volta do ciclo de Krebs, eu tenho mais 2 ATPs sendo formados aqui. Então, beleza, ATP é a coisa que a gente quer, né? Que é formar ATP, beleza. Foi produzido ATP. Mas o que é mais importante aqui dessa via, que é o que eu vou mostrar aqui nessa imagem um pouco mais detalhada, é a remoção de hidrogênio. Aquele hidrogênio que eu falei lá no começo que é importante. Essa via remove mais hidrogênios ainda dessa molécula de glicose. Olha o NAD lá que eu falei para vocês, pegando hidrogênio e levando, a gente já vai ver para onde. Olha o NAD aqui, pegando hidrogênio e levando para a próxima etapa. Né? O FAD é um irmãozinho do NAD. É como se um fosse o Uber e o outro fosse o táxi. É a mesma coisa. Né? Mas o FAD vai também levar
Vai ter um detalhezinho lá, mas que a gente não vai nem entrar. Mas, enfim, o que eu quero que vocês entendam, o ciclo de Krebs serve para remover hidrogênio dessas moléculas, remover hidrogênio, para juntar esse hidrogênio e produzir ATP, o grosso do ATP na próxima etapa, que é a cadeia de transporte de elétrons, que a gente vai ver aqui já já. Então, aqui, ó, eu dei um zoom na mitocôndria, só para vocês verem a estrutura dela. A mitocôndria, aquela organela que eu mostrei para vocês, ela tem uma membrana externa, a mitocôndria, tá? Uma membrana interna e um espaço aqui, ó, intermembranoso. E aqui dentro a gente tem a matriz mitocondrial. Nessa membrana interna da mitocôndria, você tem um conjunto de proteínas, de fora a fora aqui, tá? Um conjunto de proteínas que vai servir de maquinário para produzir ATP, que é o que a gente vai ver nessa próxima etapa aqui da cadeia de transporte de elétrons. Eu vou mostrar rápido aqui, depois eu vou tentar mostrar uma animação, eu até esqueci de separar, mas eu acho que vai ser jogo rápido eu mostrar aqui para vocês. O que eu quero que vocês entendam, ó? Aqui é a membrana externa que eu falei para vocês da mitocôndria, aqui é a membrana interna, e essas bolotas brancas aqui, ó, são as proteínas que eu falei para vocês. É uma cadeia de proteínas, por isso vai se chamar cadeia de transporte de elétrons. São várias proteínas em sequência, né? Olha aquele NAD que eu falei para vocês lá, ó, o táxi, chegando aqui, e olha como ele chega NADH e sai NAD. Por que ele entra NADH e sai NAD? Porque ele entregou o hidrogênio aqui para essa proteína. Ele entregou e foi lá buscar mais. Ele entregou e foi lá buscar mais, beleza? Esse hidrogênio, esses elétrons dos hidrogênios, eles vão passar por essa cadeia aqui, ó, por essa cadeia de transporte. Essa proteína vai entregar para essa vai entregar para essa vai entregar para essa, e assim a coisa vai acontecer. Quando esses elétrons passam por aqui, as moléculas de hidrogênio elas são bombeadas para esse espaço intermembranoso que a gente estava falando, que eu tinha mostrado para vocês, que está descrito aqui, ó. Então, esse espaço intermembranoso ele vai ficando lotado de hidrogênio. E esse hidrogênio aqui, quando ele começa a ficar muito concentrado nesse ponto, ele tende, por gradiente de concentração, a vir para esse ponto aqui, para dentro da matriz mitocondrial, né? Gradiente de concentração é o seguinte: quando você tem uma concentração muito grande de uma substância no meio, ele tende a ir para o meio menos concentrado, né? Então, esse excesso de hidrogênio aqui vai criar esse gradiente de concentração. Esse hidrogênio ele vai passar por uma proteína específica, que é a ATP sintetase, que vai sintetizar a ATP através da movimentação desse hidrogênio aqui por esse processo, né? Então, o ADP vai virar ATP, e a energia para transformar a ADP em ATP vai vir dessa movimentação de hidrogênio aqui. Lá no começo da aula eu mostrei para vocês que as energias elas são intercambiáveis, né? Então, quando o hidrogênio passa aqui, ele tá produzindo energia cinética, energia de movimento, e essa energia de movimento é que é convertida em energia química e faz com que o ATP possa ser formado novamente. A analogia aqui é mais ou menos a da hidrelétrica, né? Então, numa hidrelétrica, você tem lá a água promovendo movimento, girando lá um sistema, e esse movimento da água é transformado em energia elétrica. Aí que está a coisa de intercâmbio entre tipos de energia, né? Então, é o que está acontecendo aqui. Essa movimentação de hidrogênio é que faz o ATP ser formado. Então, por isso que o hidrogênio é muito importante. Lá na glicólise ele já estava sendo removido, lá no ciclo de Krebs ele foi removido, só para poder chegar aqui, criar esse gradiente de concentração e produzir ATP, tá? Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas vamos lá, vou mostrar um vídeo aqui para tentar ficar um pouco mais claro isso. Uma outra coisa, antes de eu mostrar a animação para vocês. Olha o cara que está aqui, ó, oxigênio. Esse oxigênio é fundamental aqui nesse processo. Por quê? Ele vai ser o aceptor final de elétrons da cadeia. O que significa isso? O elétron, falei para vocês que chega aqui e vai passando por essas estruturas. Quando ele chega aqui na última proteína, para que a via tenha continuidade, essa proteína precisa entregar esses elétrons para alguma substância. Se ela não conseguir entregar, a via vai ficar bloqueada. Isso não acontece no corpo porque nunca tem oxigênio zerado, mas às vezes você tem uma baixa oferta de oxigênio. Então, essa via vai acontecer de maneira mais vagarosa se você não tiver oxigênio suficiente aqui, ó. Por isso que um cara, por exemplo, que tem um VO2 maior,
ou seja, ele consegue captar mais oxigênio, assimilar mais oxigênio e ter mais oxigênio disponível, ele consegue usar essa via com mais qualidade. Por quê? Se tiver oxigênio, essa via vai funcionar de uma maneira muito fluida, porque o oxigênio é o aceptor final de elétrons no fim dessa cadeia. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês rapidinho uma animação para ver se isso fica um pouco mais claro para vocês, tá? Eu devia ter separado antes, mas eu acabei esquecendo. Vamos lá. Lucão, quer acrescentar alguma coisa enquanto eu estou abrindo aqui? Não, eu acho que essa dinâmica aí da cadeia de transporte de elétrons é ela que vai gerar 95% da nossa energia em repouso, né? Em repouso, ela gera energia também, de maneira predominante, né? Igual você falou. Durante o exercício, muito se acreditava, não vou dar spoiler aqui, mas muito se acreditava que se diminuía, no caso, o valor absoluto de entrega de energia dela, mas, na verdade, o valor absoluto dela vai só aumentando na entrega da energia, que a gente tem uma maior utilização das vias anaeróbias. Mas isso depois a gente vai tratar nos próximos slides, né? Isso. Mas foi bom você falar isso, você me lembrou de uma coisa que eu estava esquecendo. Vamos voltar a números aqui, ó. Lá no começo da glicólise, eu tinha produzido 2 ATPs. No ciclo de Krebs, a gente produziu 2 ATPs, se a gente pensar que foram 2 voltas no ciclo, por molécula de glicose. E aqui, a gente vai ter 32, 30, aí depende do autor, tá? Eu já passei da fase de ficar querendo contar esse negócio aí, já fui muito louco por isso. Mas, enfim, 30 e poucas moléculas de ATP são formadas nessa fase. O que significa isso? Significa que o grosso do ATP é formado aqui na cadeia de transporte de elétrons. Aqui é que você tem uma quantidade absurda de produção de energia, né? Não que as outras vias não sejam importantes, é lógico que são, mas só para dar uma noção para vocês de participação de cada via. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que eu tinha mostrado na imagem para vocês. O que é essa barreira amarelinha aqui, ó? É a membrana interna da mitocôndria. Esse aqui é o espaço intermembranoso. Aqui embaixo você tem a matriz mitocondrial, tá? Matriz mitocondrial. Aqui, esse negócio roxo, azul, aqui, esse negócio rosa, verde, isso são as proteínas, né, da cadeia de transporte de elétrons. Aqui, no final, a gente tem a ATP sintetase, que é a enzima que vai ser responsável por sintetizar a ATP. Vem comigo, vamos focar aqui ponto a ponto, ó. Vamos começar vendo aqui o NAD entregando. Eu quero que vocês foquem aqui nesse roxinho aqui. Olha o NAD chegando com hidrogênio e indo embora. Primeira coisa, o NAD chega com hidrogênio e vai embora. Chega e vai embora. Beleza. Agora, o que a gente vai ver é o seguinte. Observa que quando o NAD chega, você tem essa movimentação aqui, ó. Esse Qzinho vai virando, o elétron vai passando. Tá dando para ver aí, Lucão? Legal? Eu não sei se... Tá ótimo. Beleza. Então, esse elétron vai passando pela cadeia. Quando esse elétron passa pela cadeia, ele cria energia, ele possibilita o bombeamento de hidrogênio para esse meio. Olha como é que o hidrogênio vai sair daqui e vai lá para aquele meio que eu falei, ó, lá de cima. Ó, o hidrogênio está subindo. A partir do momento que esse hidrogênio começa a subir, ele começa a se acumular, ele cria um gradiente de concentração e começa a descer aqui pela ATP sintetase. Olha só, tá vendo agora a ATP sintetase? Olha que ela vai rodar e quando ela roda, o ADP se junta com o fosfato inorgânico. Olha aqui, ó. Maneiro, né? Então, o ATP sendo formado. Beleza. E outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Olha o oxigênio aqui no final da cadeia recebendo os elétrons que eu falei. Ele vira água, ó. O oxigênio recebe os elétrons, vira água e vai embora. Recebe os elétrons, vira água e vai embora. Então, ele está aqui como aceptor final. Esses são os pontos chaves aí que eu queria mostrar da cadeia de transporte de elétrons. Então, eu estou dando uma visão geral de você pegar a glicose, quebrar ela e ir removendo os átomos importantes dela, as substâncias importantes, aonde isso vai ser usado, como isso vira ATP, né? E importante você saber que o oxigênio está participando aqui desse processo, não precisa se preocupar em decorar nome, nada disso, só em dinâmica é legal para você ter um entendimento melhor do que é, né, o corpo em movimento, tá? Então, o Lucas vai aprofundar algumas coisas já para a apresentação aqui, e eu acho que eu já vou passar a palavra para o Lucas aqui rapidinho, Lucão, deixa eu só ver. Isso aqui é só uma outra imagem representando a mesma coisa que eu tinha mostrado para vocês. Eu acho que já é o suficiente para ter uma visão geral do processo. Agora o Lucas vai mostrar para a gente, na situação, assim, alta intensidade, vamos dizer assim. Quando a via começa a funcionar muito rápido, as coisas começam a acontecer de maneira muito veloz, vão ter algumas repercussões aí para o organismo.
que é importante que a gente estude. Aí tem alguns vilões, alguns mocinhos aí que ele vai tentar desconstruir para a gente poder dar sequência. Vamos lá, Lucão, deixa eu botar a sua tela para rolar aqui. Vai lá, mete bronca. Tá ok a tela aí, Hugo? Me dá o feedback, por favor. Tá legal? Tá dando para ver? Tá dando para ver. Legal? Beleza? Show. Então, o que o Hugo falou exatamente é o que acontece, né? Então, a gente vai entender agora como que acontece, né? Quando a gente aumenta a intensidade do esforço, esforços em demandas altas, qual que é, no caso, o produto final da quebra da glicose. A gente viu que ela quebra até piruvato, né? Vai para a mitocôndria, mas tem um processo que é a formação do lactato, que acontece dentro do citoplasma, como bem o Hugo disse. Eu vou mostrar para vocês como acontece esse processo no exercício, né? Então, a gente quebra a glicose em piruvato. Esse piruvato, ele pode virar lactato. Por que esse processo acontece? O NADH, ele vai entregar esses 2 hidrogênios para o piruvato, para ele poder virar lactato, e aí depois o NAD, ele vai voltar para a glicólise para pegar mais 2 hidrogênios, e esse processo vai acontecendo de maneira instantânea. O NADH, ele pode participar ou da entrega dos hidrogênios para o piruvato, e ele virar lactato, ou ele pode ir para a mitocôndria para gerar energia. Então, a gente vai entender isso com calma, de maneira didática. Beleza. Então, tudo que acontece de um lado da quebra da glicose acontece do outro. Quando eu quebro uma molécula de glicose, eu quebro ela em 2 piruvatos, e aí esse processo acontece de maneira dupla, né? Como eu bem mostro aqui para vocês. Beleza. O piruvato, ele pode ter 2 caminhos. Ele pode virar lactato, né, quando ele recebe esses hidrogênios do NADH, ou ele pode entrar para dentro da mitocôndria. Na hora que ele entra para dentro da mitocôndria, ele vai virar acetilcoenzima A, e esse processo é importante porque é o início do ciclo de Krebs. E ele também pode virar oxaloacetato, que antes da gente formar acetilcoenzima A, o piruvato ele pode virar oxaloacetato ou virar acetilcoenzima A. Só que olha só a importância dessa criação dessa molécula. Se o piruvato ele não virar oxaloacetato, se eu tiver, no caso, déficit, né, de piruvatos, no caso, pessoas que têm diabetes, elas têm um déficit de entrada de açúcar no sangue, logo esse processo, em quem tem diabetes, é mais dificultado. Por quê? O piruvato ele não viraria oxaloacetato, e aí, para que se possa acontecer a queima do ciclo de Krebs, a queima da gordura, que o Hugo vai mostrar para vocês, isso já iria acontecer com mais dificuldade, o ciclo de Krebs não aconteceria como deveria, e aí a pessoa teria que utilizar energia através da cetólise, que é a quebra da acetilcoenzima A. Mas eu não vou me ater muito a esse processo, eu vou me ater aqui à quebra do piruvato pela acetilcoenzima A. Beleza. Então, eu tenho a formação aqui, né, do ciclo de Krebs, né, igual o Hugo já bem disse, né, eu vou passar rápido aqui, né, que é a criação de 3 NADHs e 1 FADH2. O ciclo de Krebs a gente geralmente nem aprende lá na aula da Tieteteia, né, eu não entendia nada desse ciclo de Krebs, mas nada mais é que para cada acetilcoenzima A, ele vai resultar em 3 NADHs e 1 FADH2, para isso ir para a mitocôndria e gerar ATP para a gente. É isso, o ciclo de Krebs nada mais é que fornecer um ATP, 3 NADHs e 1 FADH2. Né? Então, na aula da Tieteteia a gente não entendia nada, mas a gente está simplificando aqui para vocês e para a gente entender isso no exercício. A gente vai chegar lá. Beleza, já que a gente entendeu que o piruvato ele pode virar lactato ou ele pode ir para a mitocôndria, agora vamos entender isso no exercício, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Afinal, o lactato causa fadiga? Deixa nos comentários aí o que vocês acham, coloquem aí. Então, vamos lá. Vamos colocar na prática. A pessoa faz exercício de maneira intensa, por exemplo, um exemplo, acima de 95% da frequência cardíaca máxima, é um exercício intenso, né? Se o exercício é intenso, eu vou precisar de uma energia mais rápida. No caso, a glicólise, são 12 reações químicas, ela vai, no caso, ajudar muito no processo, né? Ela vai predominar ali dentro do processo. Né? Essa quebra dela vai acontecer de uma maneira muito rápida. Então, eu vou aumentar muito a quebra da glicólise. Esse aumento da quebra da glicólise vai produzir os NADHs, né? Como o Hugo bem mostrou para vocês. Beleza, eu tenho esse excesso de NADH sendo produzidos. Eu estou produzindo também muitos piruvatos, né, da quebra da glicólise, porque ela acelerou. Logo, esses piruvatos, eles podem entrar para dentro da mitocôndria, né, como eu mostro aqui para vocês na seta, aqui, ou ele pode ficar no citoplasma, né, e ser utilizado em que
Na hora que o NADH se junta ao piruvato, a gente vai ter a formação do lactato. Só que, quando eu aumento muito a intensidade do esforço, eu vou estar utilizando muita glicólise, eu vou estar produzindo muitos NADHs e muitos piruvatos. Logo, eu vou ter um acúmulo de NADHs. Esse NADH não vai estar conseguindo entrar para a mitocôndria. O ritmo de produção da glicólise é maior do que a mitocôndria consegue captar esses NADs. E aí, se o processo do NAD não acontecer, o NAD é importante para ele voltar para a glicólise, para ela gerar energia para a gente. Então, se isso não acontecer, todo o sistema de energia pararia. Então, é fundamental essa produção do lactato para que o NAD volte e pegue os hidrogênios novamente e o processo da glicólise aconteça, porque senão isso não iria acontecer. E aí eu tenho a formação, né, do lactato, porque o ritmo de produção da glicólise ele é muito maior do que na mitocôndria de conseguir captar, no caso, os piruvatos e captar os NADHs, e aí o piruvato se une ao NADH para formar lactato. Beleza. Então, aqui é o processo, né, que eu mostro. Ó, na hora que o piruvato ele se une ao NADH, ele vai virar lactato, e o NADH vira NAD, e o NAD volta para a glicólise, para que a glicólise possa gerar ATP aqui de maneira anaeróbia, senão o exercício iria parar. Então, olha só o benefício do lactato, né, de, no caso, dar continuidade ao processo glicolítico. E vai gerar, no caso, o ATP, né? Como eu mostro aqui para vocês. Por isso que a importância aqui do NAD entregar esses hidrogênios, né, para o piruvato para formar ATP de maneira anaeróbia da glicólise. Beleza. Quais seriam os benefícios da formação do lactato? Aumenta a intensidade do exercício, aumenta a glicólise, a gente vai produzir os piruvatos, né? Esses piruvatos vão se interagir com o NADH. O NADH ele entrega os hidrogênios para o piruvato, ele aceita esses dois hidrogênios, tá, gente? Importante vocês entenderem que ele pega esses dois hidrogênios aqui do NADH e o NAD volta para a glicólise para ela gerar ATP novamente. Então, esse seria o benefício 1, continuação da glicólise e geração do ATP, como eu falei para vocês no slide anterior. Então, isso vai gerar o ATP, isso é um benefício, né, e importante aí essa formação do lactato para isso. Outro benefício é, na hora que o lactato aumenta, ele pode sair do músculo, né? Então, aqui dentro aqui é o citoplasma, né? No caso, tudo que acontece aqui dentro é dentro da célula, como o Hugo já mostrou para vocês. E aqui, na hora que o lactato sai, ele saiu da membrana da célula e vai para o sangue. Na hora que ele vai para o sangue, esse lactato, ele tira 2 hidrogênios. Lembra que eu falei para vocês? Que na hora que ele aceita esses 2 hidrogênios do NADH, e um está na forma livre, o excesso de hidrogênio já se sabe que pode causar fadiga. E eu vou explicar isso mais para frente para vocês. Então, ele tem um papel fundamental de tirar 2 hidrogênios do citoplasma. E quando a gente tem muito hidrogênio, você sabe que aumenta-se a acidez da célula. E com acidez alta, a nossa performance do exercício diminui. Então, um dos benefícios do lactato é tirar esses 2 hidrogênios de dentro da célula e reduzir a acidez. Então, ele vai melhorar a capacidade da musculatura, dos processos enzimáticos acontecerem, porque a acidez prejudica a nossa performance no processo bioquímico de transferência de energia. Então, o lactato, ele sai, vai para o sangue, ele pode ir no fígado, né? Esse é um processo que acontece no fígado, chama ciclo de Core, em que o ciclo de Core nada mais é que a formação da gliconeogênese. O que é gliconeogênese? Glico de glicose, neogênese, nova formação de glicose. São produtos que não são glicose virando glicose novamente. Então, o lactato, ele vai virar piruvato e vai virar glicose. Essa glicose, ela vai para a corrente sanguínea, e aí eu evito, por exemplo, uma hipoglicemia, né? Em exercício com volume alto, esse processo, se não acontecer, o indivíduo pode ter, no caso aí, uma hipoglicemia. Então, ela vai estar, a formação do lactato vai estar fornecendo mais glicose lá no fígado, e esse fígado vai estar jogando a glicose para dentro, no caso aqui do sangue, para evitar aí uma possível hipoglicemia. Pois se sabe que também que o lactato, uma das funções dele é gerar energia não só para a musculatura, né, na hora que vira glicose, mas lá no cérebro também. O cérebro, ele gosta de utilizar energia através do carboidrato. Então, a gente vai entender esse processo mais para frente. E aí, depois que tem esse benefício de evitar a hipoglicemia, essa glicose ela volta para a musculatura para uma nova geração de energia. Então, olha só, eu tenho benefício 1 da continuação da glicólise na geração da ATP, eu tenho benefício 2 da diminuição da acidez do meio intracelular,
que a acidez dificulta a contração muscular. Eu tenho o benefício 3 de evitar uma hipoglicemia. Eu tenho o benefício 4 de uma nova geração de energia para a glicólise gerar energia novamente através da quebra do ATP, desde dentro do citoplasma até dentro da mitocôndria, como o Hugo já bem citou para vocês. E então, o benefício 1 é a continuação da glicólise, né? Por conta, né, de quando o piruvato vira lactato, esse NADH volta lá, esse NAD volta lá para a glicólise para gerar NADH novamente, esse processo da glicólise acontecer e gerar os ATPs, né? No caso, 1 e 2 ATPs em cada lado, no caso, 4 ATPs, como o Hugo já bem falou para vocês. Então, o lactato, né, se você for ver que o piruvato não tem 2 hidrogênios, na hora que ele pega esses 2 hidrogênios do NAD, ele vira, no caso, lactato. O ciclo de Cori, né, em que o lactato vai virar glicose, essa glicose vai para a corrente sanguínea, evita a hipoglicemia também, e depois ela retorna para o músculo para a geração de energia subsequente, e também ela vai gerar energia não só, no caso, para a musculatura novamente. Ela pode ir, essa glicose ou lactato, ela pode ir para o coração, ela pode ir para o fígado, né? Ela pode ir para as fibras de contração lenta, ela pode ir também para o cérebro. Então, na hora que o lactato ele entra ali para dentro do tecido subjacente, vizinho, musculatura ativa vizinha, ou um tecido muscular cardíaco, ou fígado, ou até mesmo o cérebro, esse lactato vai virar glicose para gerar energia para esses outros tecidos também. Então, esse é um benefício bem importante aí da formação do lactato. E aí, a gente vai estudar agora como que o lactato, né, através dessa evidência científica, pode gerar energia para o cérebro durante o exercício, né? Um artigo bem legal que a gente vai estar discutindo agora. Então, vamos lá. Durante o exercício, a gente viu que a gente vai quebrar a glicose, né? A glicose vai gerar ali lactato. Então, olha só, a gente tem aqui, nesse esquema, a musculatura esquelética e o cérebro também. Na hora que a gente quebra a glicose, ela vira lactato. Esse lactato, no caso, você tem aqui no caso, os transportadores de lactato, né, os MCTs, eles vão pegar esses lactatos e vão, no caso, jogar aqui para a célula muscular, no caso, vizinha, né, ou, no caso, para o nervo. Então, por exemplo, eu tenho um nervo aqui, que é o artrócito, ele quebra a glicose, essa glicose vira lactato, esse lactato sai do artrócito e vai para um nervo vizinho, um neurônio, por exemplo. E esse lactato vai virar piruvato, e aí, na hora que ele vira piruvato, ele pode gerar energia através do processo da cadeia de transporte de elétrons. Esse processo acontece também nos nervos, acontece também lá no cérebro, né? Então, o lactato ele tem essa fundamental importância para a geração de energia através do sistema nervoso periférico e central também. Então, por exemplo, eu tenho aqui um lactato, né, que sai do sangue. Esse lactato, ele vai aqui para um nervo, ou ele do sangue ele já vai para o neurônio, e aí o lactato vai virar piruvato para geração de energia através das atividades neuroperiféricas, neurocentrais, por exemplo. Então, aqui é o processo de como que acontece, né? O lactato, ele pode entrar para dentro daqui da mitocôndria também, tá? E ele entra aqui para dentro da mitocôndria para virar piruvato, e o piruvato gerar energia através da cadeia de transporte de elétrons e ciclo de Krebs antes. Então, o lactato ele também pode entrar para dentro da mitocôndria, né? Como o piruvato entra, o lactato também pode entrar. Então, o lactato ele tem vários caminhos. Ele pode entrar para dentro da mitocôndria para virar piruvato de novo. Ele pode, no caso, ir para o sangue, para ir para o ciclo de Cori, para gerar glicose. Ele pode ir para o coração, fígado, rins e cérebro para gerar piruvato ou glicose e ter a geração de energia novamente. Ele pode entrar para dentro da mitocôndria, né, de todos os tecidos e esse processo acontecer. Então, olha só a importância aí do lactato para a geração de energia, né? E aí, agora eu vou dar só uma palhinha para vocês de como que acontece a fadiga, né, que esse artigo mostra, através do fosfato inorgânico. Então, a gente viu que quando a gente quebra o ATP, a gente quebra ele em ATP, mais ADP, e aí o fósforo, acontece uma liberação do fósforo inorgânico. Ou seja, eu quebro a molécula de 3 ATPs, que tem 3 fosfatos, em 2, e um fosfato fica boiando no meio, ele fica, no caso, sozinho, né, dentro da célula muscular.
E aí, na hora que eu tenho esse processo, como, por exemplo, um exercício de alta intensidade, eu quebro muito ATP em ADP e eu tenho muita formação do fosfato inorgânico. Esse fosfato inorgânico, ele vai estimular a excitabilidade através do retículo sarcoplasmático da liberação do cálcio, vai acontecer a tetania, que é o excesso de estímulo de contração muscular, até depois vir a fadiga, né? A gente sabe que a tetania, contrações musculares significativas e simultâneas, geram fadiga. Então, o fosfato inorgânico, ele causa essa excitabilidade através da liberação do cálcio, lá no retículo sarcoplasmático. E ele também, ele pode se unir ao cálcio, e na hora que o fosfato inorgânico ele se une ao cálcio, o cálcio não vai conseguir ir nos miofilamentos da actina, miosina e troponina, e tropomiosina. A gente sabe que o cálcio é importante para tirar a tropomiosina e a actina se conectar à miosina e ter a contração muscular. Então, se eu não tenho o cálcio fazendo esse processo para estimular a contração muscular, porque o fosfato inorgânico está ali acoplado a ele, esse processo da contração muscular não vai acontecer e eu vou ter ali também fadiga. Então, é só uma questão aí que eu trago para vocês que é interessante a gente discutir a fadiga através do fosfato inorgânico pela incapacidade do cálcio, né, de se ligar aos sistemas troponina, miosina e actina. E aqui é só para deixar uma evidência forte aqui do New England, que é um jornal de alto impacto, falando que o lactato é o maior biocombustível usado para processos intracelulares e entre as células, mediados pelas lançadeiras MCT1, MCT2, né, que fazem o transporte do lactato entre os tecidos, que parecem aumentar aí a eficiência bioenergética de geração de energia. Então, só para confirmar para vocês tudo que eu falei através de um jornal aí de alto impacto. Beleza. Como que acontece aí o processo da fadiga? Se o lactato ele não é o vilão, então quem seria, né? Então, a gente vai entender através desse estudo que eu trago para vocês. Então, a gente sabe que uma das causas da fadiga pode ser o que a gente chama de pH. O que é o pH? Nada mais é que potencial hidrogiônico, a quantidade de hidrogênio que eu tenho dentro do meio intracelular. Então, eu coloco um exemplo aqui para vocês. O pH, quando ele é neutro, ele é 7, ou seja, eu não tenho nem muitos hidrogênios, nem poucos. Quando ele é ácido, como eu mostro aqui para vocês, eu tenho muitos hidrogênios no meio. Um pH abaixo de 7 já é considerado um pH ácido. Por quê? Eu tenho um grande potencial de hidrogênios. O potencial hidrogiônico aqui, eu tenho muitos hidrogênios, e isso causa acidez. O excesso de hidrogênio causa acidez dentro do meio. Ao passo que um pH mais básico, poucos hidrogênios, não causa, no caso, essa acidez. Então, a gente sabe que a acidez vai diminuir a capacidade das enzimas que são responsáveis de mediar todo o processo de transferência de energia para a liberação do ATP. Então, se ela diminuir essa capacidade de geração de energia, logo, o meu corpo fica prejudicado para fazer aí um exercício, né? E a gente vai fadigar. Beleza. Então, a gente tem o sistema do fosfagênico, sistema glicolítico, sistema mitocondrial, né, da quebra do carboidrato e da quebra da gordura, que o Hugo vai explicar para vocês mais para frente. Então, todos esses processos de geração de energia através do ATP, em meios ácidos, eles vão trabalhar com menos eficiência e menos agilidade, e aí, se o indivíduo não diminuir a intensidade do esforço, ou não parar o esforço, automaticamente ele vai fadigar, porque o corpo não vai conseguir mais entregar a mesma demanda energética que o corpo dele precisa. Beleza. Agora vamos entender como que acontece isso no exercício. Então, o Usain Bolt, correndo aqui, fez os 200 metros livre, ele é o detentor do recorde mundial. É uma intensidade máxima aqui nos 200 metros. E aí, com o aumento da intensidade, o que vai acontecer? Igual o Hugo bem falou, eu preciso de energia muito rápido, então eu vou quebrar muito o ATP para geração de energia. Só que quando eu quebro o ATP pela água, eu tenho a liberação do hidrogênio. Por quê? Na hora que eu quebro ATP pela água, um hidrogênio aqui fica boiando na forma livre. Então, esse processo vai acontecer de maneira muito rápida, eu vou ter acúmulos de hidrogênio, e esse acúmulo de hidrogênio a gente já viu que causa acidez, e posteriormente vem a fadiga. Beleza, Lucas. E a glicólise com isso? A glicólise também ela vai acelerar, porque é um processo rápido também de geração e mediamento de energia. Então, eu vou ter que acelerar muito o processo glicolítico, vou liberar muitos NADs. E a gente sabe que o NAD, ele tem um hidrogênio na forma livre, esse hidrogênio também na forma livre, ele pode causar ali a diminuição do pH e aumento da acidez no meio. O NADH, ele pode entrar para dentro da mitocôndria, para a cadeia de transporte de elétrons, e esse hidrogênio também pode entrar, tá? O hidrogênio livre, ele também pode entrar para dentro da mitocôndria.
naquela dinâmica que o Hugo explicou para vocês, de geração de energia, através da fosforilação oxidativa ou cadeia de transporte de elétrons, resultar ali na formação e síntese de novos ATPs. Então, em esforços moderados, esse processo da entrada do NAD, da entrada do hidrogênio para dentro da mitocôndria, ele acontece com facilidade. Porém, como o esforço está intenso, eu vou ter acúmulos de hidrogênios, porque o processo do ATP está altíssimo para gerar energia, eu vou ter acúmulo de NADs, porque o ritmo de produção do hidrogênio e dos NADs é maior do que a mitocôndria consegue captar. Então, eu tenho uma falha aqui nessas lançadeiras que pegam esses hidrogênios e jogam para a mitocôndria, e pegam esses NADH e jogam para a mitocôndria. A glicólise e a clivagem do ATP é tão acelerado que a mitocôndria não consegue acompanhar. Então, esse ritmo de produção dos hidrogênios é maior do que o de remoção. E aí a gente sabe que o excesso de hidrogênio vai agir nas enzimas que medem os processos, né? Igual a enzima que medeia o processo da quebra do ATP é a tepiase, né? Então, quando eu tenho excesso de hidrogênios aqui, essa enzima trabalha de maneira mais lenta e a geração de energia vai ser liberada com menos efetividade, mais lentamente, o indivíduo vai fadigar. Então, aqui é o processo bioquímico de como o hidrogênio ele desacelera as vias que geram energia para a gente. Então, aqui, o processo da redução da acidose, né? Quando eu quebro o ATP e libero hidrogênio, né? E quando a gente quebra a glicólise e libera o NADH, o piruvato, ele aceita esses hidrogênios e ele pega esses hidrogênios na forma livre do NADH, né? No caso 1 aqui na forma livre, e diminui a acidez, né? Então, a importância aí do lactato de reduzir aí essa acidez, como eu já expliquei para vocês, mas só para vocês realizarem a conexão do conhecimento da acidose do hidrogênio e como que o lactato pode ajudar aí a não ter a fadiga. Então, o que o estudo conclui, né? Que não existe suporte bioquímico para o construto da acidose lática. Ou seja, ele nada mais é que essa questão que o lactato causa fadiga, ele causa acidez, ele desconsidera, né? O lactato, na verdade, ele não é o vilão, ele é o mocinho, ele só ajuda o corpo no desenvolvimento de geração de energia, diminuição da acidez, no caso, biodisponibilidade para outros tecidos utilizarem aí a glicose futuramente, o cérebro também participar, e também ele ajuda na remoção desses hidrogênios que ficam na forma livre, diminuindo a acidez e fazendo com que o indivíduo consiga se exercitar ainda por mais tempo e intensidade. Então, quem na verdade é o vilão é o hidrogênio, e o lactato ele seria o mocinho. Então, agora eu vou deixar a palavra para o Hugo, né? Ele vai dar continuidade, depois eu retorno para a gente fechar o conhecimento aplicado na bioquímica do exercício. Hugão, fica à vontade. Beleza, meu amigo. Valeu, Lucão. Top, hein? Muito conhecimento. Beleza, vamos lá. Aqui é jogo rápido, na verdade. O que eu quero mostrar para vocês aqui é só que o seguinte, a gente acabou pegando aqui didaticamente a glicose para começar a explicar todo esse processo, né? Então, eu peguei a glicose como um macronutriente ali, marcador para a gente, e a gente foi vendo todo o processo, por onde que essa glicose vai passando até virar ATP, né? Agora que vocês já conhecem o processo, já conhecem todo o maquinário celular para extração de energia dos nutrientes e conversão em ATP, eu só quero lembrar vocês que a glicose não é o único nutriente que pode passar por esses processos todos, né? Então, lembra que lá no começo eu falei para vocês que os macronutrientes são carboidratos, proteínas e gorduras, né? Então, quando a gente fala de glicose, a gente está falando de carboidrato, foi o que a gente acabou de falar. Aqui na imagem está representada pelo glicogênio, o glicogênio hepático, mas poderia ser o glicogênio que está dentro do músculo também. Enfim, o glicogênio, as reservas de glicogênio vão fornecer glicose, e essa glicose vai virar piruvato, virar acetil-CoA, passar pelo ciclo de Krebs, produzir ATP durante todo esse processo. Beleza. A proteína, aí aqui está representada pelo músculo, por quê? Porque o tecido muscular é onde você tem a maior quantidade, talvez, de proteína dentro do corpo, é como se fosse um reservatório de proteína. E essa proteína que está no músculo, ela pode ser quebrada, libera aminoácidos, e esses aminoácidos, como eu falei também, tem vários tipos de aminoácidos. Dependendo do aminoácido, ele vai entrar em um ponto ou outro da cadeia, né, do processo. E aí teria que analisar aminoácido a aminoácido.
Lembrando aqui é o seguinte, que a proteína muscular ela pode ser quebrada para formar aminoácido, mas isso não é desejável, né? Você não quer isso. Isso pode acontecer porque, vamos lá, para você sobreviver, vamos imaginar uma situação extrema. Você está lá no meio da selva lá. Com certeza você não vai ver nenhum fisiculturista lá no meio da selva. Você ter uma quantidade de massa muscular muito grande é um troço muito custoso para o organismo, né? E quando você está em escassez de oferta energética, você vai destruir esse excesso de músculo, primeiro para não ter que consumir muita energia, para você ficar mais econômico, e outra para usar esses aminoácidos para produzir energia, porque você está numa situação de vida ou morte, né? Então, a proteína e os aminoácidos eles podem servir como combustível para a produção de energia, mas o ideal é que você, né, não é desejável isso, né? Se você tiver em um contexto de querer preservar a massa muscular, né, se manter forte, você não vai querer destruir proteína. Bom, beleza. Então, os aminoácidos, eles podem entrar, né, por aqui. E você tem a gordura. A gente vai focar um pouco mais aqui agora, porque a gordura é, junto com o carboidrato, uma outra principal fonte de energia aí. Então, a gordura, ela fica acumulada no nosso corpo, e aí eu já falo para vocês o seguinte, todo o excesso de glicose, de aminoácido que você consumir, vai ser convertido em gordura, vai ser transformado em gordura e armazenado para você também, numa situação extrema, usar, né? Então, todo o excesso de macronutrientes, nosso corpo não joga energia fora, que energia para a gente é vida, como eu estava falando, para você jogar, por exemplo, para na sua urina, por exemplo, ter glicose, você precisa estar numa situação de doença, que é o caso, né, da diabetes, por exemplo. Mas em condições normais, você não desperdiça energia, você armazena isso na forma de gordura, né? E essa gordura fica armazenada dentro dos adipócitos, que são as células gordurosas, né, que formam o tecido adiposo. Então, a função da gordura é essa, só... lógico, né, tem outras aí, mas vamos lá. Principalmente, armazenar energia, né? E essa gordura, ela vai ser usada aí, a gente vai ver aqui em que momento. Então, o que tem aqui de informação sobre a gordura para vocês? A gordura, ela pode ser encontrada aí em diversas formas no nosso organismo, né? Então, ela tem função aí estrutural, os fosfolipídios, por exemplo, formam aquelas membranas que a gente estava mostrando, a membrana plasmática da célula, a membrana lá da mitocôndria, tanto a externa quanto a interna, tudo aquilo lá é formado de gordura. Então, a gordura tem uma função estrutural também, né? Então, a partir aí né, na sua forma aí fosfolipídica, vamos dizer assim. Você tem o colesterol, que tem também uma função estrutural, tem uma função precursor aí de hormônios, de esteroides aí importantes, como a testosterona, o estrogênio, né? Então, também tem essa característica. E o triglicerídeo, que está mais relacionado com energia. O que seria o triglicerídeo? Seria uma molécula de glicerol, e o glicerol não é uma gordura, é um álcool, mas esse glicerol serve para outros 3 ácidos graxos, que são as moléculas de gordura em si, que eu tinha falado para vocês lá atrás. Então, você tem 3 ácidos graxos unidos a um glicerol, e isso forma o triglicerídeo, ou triacilglicerol, que é a maneira como a gordura é armazenada dentro do tecido adiposo e em menor grau, mas também dentro do tá? Fica armazenada dessa forma. Lembra que eu falei para vocês? A glicose fica armazenada na forma de glicogênio. A gordura, o ácido graxo, fica armazenada na forma de... Beleza? Vamos lá. Então, quando você come a gordura, essa gordura ela passa por um processo de digestão, é transportada através dos quilomicrons, até vai para o fígado, é metabolizada, vai para o tecido adiposo, isso precisa ser transportado no sangue. Esse VLDL, HDL, LDL, nada mais é do que a gordura sendo transportada no sangue a partir de uma proteína, porque a gordura não pode ficar solta no sangue, ela precisa ter uma proteína como se fosse uma boinha para ela, é um carreador também, para evitar que ela se deposite na parede das artérias, né? Tanto que a gordura que é chamada de gordura ruim, né, o LDL, é a gordura que tem uma proporção menor aí de proteína, então ela é mais facilmente depositada na parede das artérias, enquanto o HDL tem uma proporção maior de proteína e faz o contrário, né? Na verdade, limpa aí as artérias. Bom, enfim, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa gordura ela é transportada na forma de ácidos graxos livres ou conjugada a alguma proteína, e ela vai lá para o músculo, e no músculo ela vai ser usada para formar energia.
Então, aqui eu só estou mostrando de novo os ácidos graxos livres vindo da corrente sanguínea, porque vamos imaginar, você começa a fazer exercício, vai lá uma mensagem hormonal lá para o seu tecido adiposo e diz o seguinte, olha, esse cara começou a se exercitar, quebra esses triglicerídeos aí, libera isso, porque ele vai precisar disso lá na célula muscular. Então, isso cai na corrente sanguínea na forma de ácido graxo livre. Se você fizer uma medição na hora que o cara está se exercitando, esse nível de ácido graxo livre vai aumentar e esse ácido graxo vai cair dentro da célula e vai ser transportado aqui até a mitocôndria. E aqui é uma parte importante que eu queria mostrar para vocês, falar para vocês, que é o seguinte, o ácido graxo ele vai ser usado dentro da mitocôndria. Não tem como você quebrar a gordura de maneira anaeróbia, né? O glicerol, ele pode ser quebrado, ele pode ser convertido e tudo mais, mas ele não é gordura, ele é um álcool, ele é da família lá dos álcools. Então, ele pode entrar em alguma via daquela glicolítica que a gente falou. A gordura não, a gordura precisa ir para dentro da mitocôndria, ela precisa do oxigênio para poder ser convertida em ATP. E aqui, ó, vamos lá, aqui é novamente mostrando aí os ácidos graxos vindo do plasma, entrando no citoplasma, o glicerol indo aí pela via glicolítica, né? E os ácidos graxos indo para a mitocôndria para poder gerar acetil-CoA e passar pelo ciclo de Krebs e pela cadeia de transporte de elétrons. O que eu quero ressaltar para vocês aqui, ó, é que o caminho ele se torna único aqui. Vamos lá. Do acetil-CoA para frente, a gente já conhece, né? Que a gente viu lá na via glicolítica. O piruvato, ele vira acetil-CoA. E o acetil-CoA é que dá início ao ciclo de Krebs. A gente chegou a ver isso. Aqui, o que é legal a gente ver? A gordura, não tem aqui uma molécula de um ácido graxo, mas o ácido graxo, ele tem muito mais moléculas de carbono do que a glicose, né? Então, lembra que a glicose, ela tinha seis moléculas de carbono, né? A molécula de glicose. Cada acetil-CoA tem 2 moléculas de carbono. Então, quer dizer, você consegue produzir um determinado número de acetil-CoA a partir da glicose. O ácido graxo tem lá, depende do tamanho, tá? Mas você tem ácidos graxos que tem 14, 15, 16 carbonos. Então, você vai num processo chamado beta-oxidação, preparando esse ácido graxo para ser metabolizado. E a preparação dele nada mais é do que você cortar ele de 2 em 2 carbonos para você produzir acetil-CoA. Só que você tem muito mais carbono na gordura, você tem muito mais acetil-CoA sendo produzido. E como você tem muito acetil-CoA sendo produzido, você tem muitas voltas no ciclo de Krebs. E a gente já viu que o ciclo de Krebs produz hidrogênio, produz ATP, e a coisa vai acontecer a partir daí, né? Então, a gordura, olha lá, ó, a gordura, lembra que eu falei que na glicose, cada molécula de glicose vai formar lá 30 e poucas moléculas de ATP. A gordura, cada molécula de gordura forma 147, né? Então, é muito mais quantidade de gordura, é muito mais quantidade de energia produzida por molécula de gordura. Só que isso tem um preço, você produz mais energia, mas você precisa passar por mais etapas, né? Você precisa metabolizar isso de uma maneira um pouco mais lenta, né? Esse sistema produz muita energia, mas de maneira mais lenta. O ritmo de produção é menor. E aqui eu acho que já é o Lucão que vai começar a falar aí novamente do comportamento dos sistemas aí durante o exercício e de como esses macronutrientes se comportam durante o exercício. Beleza, Lucão? Beleza, Hugão. Só compartilha para mim, por favor. Aí, passei aí para sua tela, tá? Isso. Beleza, tá ok? Show de bola, galera. Então, vamos entender agora como que funciona isso no exercício, né? O Hugo já falou bem como que a gordura ela vai fornecer a energia para a gente de maneira mais lenta. Então, só para vocês analisarem esse gráfico, a renovação do ATP, né? A quantidade de renovação em velocidade, né? Então, o ATP-CP, olha só como é que a taxa de renovação dele é muito mais rápida, né? No caso aí, chega a ser quase 2,5 vezes mais rápido. O sistema glicolítico, ele gera rapidamente também, mas mais ou menos aqui em 1,3 vezes, né, a agilidade dele. O sistema da glicólise da quebra oriunda da forma aeróbia, quando essa glicose vira piruvato e vai dentro da mitocôndria para gerar os ATPs, já é mais lenta, e da quebra da gordura, igual o Hugo falou, é mais lenta ainda. Essa renovação do ATP é lenta, né, é um processo bem lento. Por quê?
são centenas de reações químicas até chegar na cadeia de transporte de elétrons e gerar o ATP. Então, é isso como os sistemas eles atuam, né, no exercício. O sistema do TPCP é imediato, o sistema glicolítico ele é rápido, o glicolítico aeróbio ele é menos eficiente, mas ele é rápido também, mas menos rápido que o glicolítico, e o lipolítico ele é bem lento. Então, agora a gente vai entender como que funciona isso no exercício, né? Então, por exemplo, exercícios leves a moderados, o sistema lipolítico ele vai predominar muito como fonte de energia. Durante exercícios ali moderados a fortes, o sistema glicolítico ele vai predominar muito. Em exercícios muito fortes, o sistema glicolítico anaeróbio ele passa a contribuir mais, e forte a máximo, como 100, 200 metros, ou um teste do engate, o ATP-CP vai ajudar muito na contribuição. Porque quando a gente aumenta a intensidade, a gente precisa de energia mais rapidamente, né? Quando a gente aumenta a demanda do esforço, a gente precisa sempre de mais energia, né? O quanto antes, melhor. Então, esses sistemas, à medida que a gente aumenta a intensidade, a gente vai trabalhar um sistema em predominância a mais que o outro. Não que um não esteja trabalhando, né? Mas um vai estar ajudando em percentual maior em relação ao outro, digamos assim. Beleza. Então, esse aqui é uma gravura extraída do Marcard, um livro clássico de fisiologia do exercício, né? E aí ele vai estar mostrando aqui para a gente como que o tempo do exercício, a duração, faz com que eu utilize mais uma via bioquímica de transferência de energia ou outra, né? Então, aqui, ó, vamos se ater aqui ao consumo de oxigênio, né? Então, quando esse consumo de oxigênio, quando a duração do exercício vai aumentando, às vezes o consumo do oxigênio também vai aumentando, eu vou precisando de mais esforço, eu vou fadigando, né? E a gente vai precisando de mais intensidade, digamos assim. Em repouso, o consumo de oxigênio é baixo. Na hora que eu aumento aí a duração do exercício, no caso 40 minutos, eu vou ter aí 25% da contribuição advindas da glicose sanguínea, 40% do caso aí do ácido graxo livre, né? E depois 35% do glicogênio, gerando energia para a gente. Glicogênio, gordura, no caso as proteínas intramusculares, mas aqui mais seria o glicogênio mesmo. E aí, na hora que essa duração do esforço vai aumentando de 40 para 90 minutos, eu passo a utilizar mais a minha glicose sanguínea, o meu glicogênio muscular vai diminuindo, e aí, no caso, eu vou diminuindo esse consumo do glicogênio muscular, porque ele vai acabando, eu vou precisando que a glicose sanguínea estabeleça esse déficit de glicogênio que vai ficando com o exercício, né? E eu passo também a manter ali a minha utilização da gordura. Aumentou mais o esforço, aí a gordura aumentou mais o tempo do exercício, né? Aí a gordura vai predominar como fonte energética, eu vou ter que diminuir a intensidade do esforço também, digamos assim. A duração do exercício vai aumentando, meus estoques de carboidrato vão diminuindo, porque o glicogênio já está acabando dentro da musculatura. E também o glicogênio hepático, que é o glicogênio que, no caso, quando ele é quebrado dentro do fígado, ele gera glicose, essa glicose sai do sangue para ir para o músculo, essa glicose oriunda do glicogênio intramuscular vai diminuindo. Eu passo a depender mais da utilização dos ácidos graxos livres, né, para geração de energia, e à medida que o volume do treino vai aumentando, mais gordura eu vou queimando e menos carboidrato. E a intensidade do esforço, na verdade, a intensidade do esforço ali, ela vai caindo, né? Eu não consigo manter a mesma intensidade do esforço, não, em relação à velocidade, porque a gordura, na hora que ela gera energia, ela demora a entregar, no caso, o ATP, e o indivíduo ele vai ter que diminuir ali a intensidade do esforço, porque as vias que, no caso, dão energia de maneira mais rápida, como a glicose, à medida que o volume do treino vai aumentando, ela vai se diminuindo, né? E eu passo a depender mais da utilização da gordura como fonte energética, né? À medida que o exercício vai perdurando. E com relação à intensidade, né? Então, aqui é um gráfico em que eu tenho, nessa parte aqui na seta que eu mostro para vocês, a intensidade pelo percentual do VO2, e aqui as quilocalorias, né, de cada nutriente, né, ajudando no esforço. Então, a parte verdinha aqui é a quebra do carboidrato. Então, vamos analisar aqui, ó. À medida que aumenta a intensidade do esforço, eu vou aumentando a minha utilização de carboidrato. Quanto mais intenso é o exercício, maior a minha utilização do carboidrato. Principalmente o carboidrato
no caso, vindo do glicogênio muscular, né? Dentro do processo citoplasmático. O aeróbio também contribui bem, tá, no processo. Se a gente, no caso, vai aumentando a intensidade de esforço, como é que funciona a quebra da gordura aqui? Então, essa parte rosinha do gráfico. Intensidades menos intensas, digamos assim, tem um limite, mais ou menos, ali entre 65% do VO2, né, mais ou menos, 60% do VO2, onde eu tenho uma maior quebra ali de gordura. Então, em intensidades mais baixas, a gordura ela começa a predominar sobre o carboidrato. Então, por exemplo, ó, mais ou menos aqui, 25% do VO2, eu utilizo mais gordura que carboidrato. Aumentei mais um pouquinho a intensidade, a gordura predomina, mas o carboidrato está quase que junto. Aumentei mais um pouquinho, a gordura aqui ainda predomina sobre o carboidrato. Aí chega uma hora que, em esforços mais intensos, como 70% para cima, o carboidrato ele passa a ser predominante, a ser a forma que vai predominar na geração de energia. Por quê? À medida que a gente aumenta a intensidade, a gente precisa de energia, mas a curto prazo, o carboidrato, como a gente viu nas reações químicas, ele oferece isso. Eu vou depender menos da gordura, que vai gerar menos energia para a gente no esforço. Então, quando a gente aumenta a intensidade de esforço, maior a utilização de carboidrato. Quando a gente diminui a intensidade de esforço, maior a utilização de gordura durante o exercício, tá? Então, é assim que funciona a relação de volume e intensidade e as suas respectivas utilizações da gordura e do carboidrato como geração de energia. Agora, vamos entender, através desse artigo, como que acontece de maneira máxima a quebra da gordura em homens sedentários e ativos, né? Então, o que esse estudo está trazendo aqui para a gente? Ele pegou 2 grupos, um grupo ativo de estudantes jogadores de futebol amador, ativos há 2 anos, e um grupo de pessoas sedentárias e inativas por 3 anos. Como é que foi o desenho desse estudo? Fez bioimpedância para análise da composição corporal dessas pessoas, fez o teste máximo de esforço, teste cardiopulmonar, para verificar o gasto calórico dos indivíduos, né, durante esse teste, quantificar o VO2 máximo também desses indivíduos. E ele fez, no caso, uma análise de gases. Quando a gente faz um esforço, a gente inspira oxigênio e ele exala gás carbônico. À medida que o esforço aumenta muito, no caso, a gente faz isso por uma conta, que é a razão do, no caso, gás carbônico expirado, dividido pelo consumo de oxigênio. Então, quanto maior essa razão, e se aproximando de 1, maior a utilização de carboidrato. Quanto menor a razão, ou seja, menos esforço, menos intenso é o esforço, eu exalo menos gás carbônico, daí eu passo a estar utilizando mais gordura. Então, ele quis, no caso, mensurar o gasto, né, de energia advindos aí da gordura através da calorimetria indireta, né? Ele vai predizer isso. Beleza. E quais foram os resultados aqui? No caso, indivíduos aqui ativos, a gente tem como utilização, através do VO2 máximo, 40% do VO2, a máxima queima de gordura, tá? Então, indivíduos ativos, na zona de 40% do VO2 e de 56% da frequência cardíaca, tá? Aqui a frequência cardíaca, onde a gente queima mais gordura, né? Onde que esses indivíduos ativos vão queimar mais gordura. Então, aqui a gente tem a máxima queima de gordura pelo percentual de VO2, que foi em 40%. Aqui a máxima de queima de gordura pelo percentual da frequência, que foi em 56%. E aqui a máxima oxidação de quebra de gordura em gramas por minuto, que foi de 0,29, né? A utilização de gramas de gordura nesses percentuais, que é onde que foi o maior. A maior queima de gordura em indivíduos ativos foi em 56% da frequência cardíaca máxima e 40% pelo VO2. E em indivíduos sedentários, esse percentual é maior um pouco. Pelo VO2 é 42%, e pela frequência cardíaca máxima é de 60%. Né? No caso, ele queimando menos gordura do que indivíduos ativos. A gente vai entender por que isso, né? Porque que indivíduos ativos queimam mais gordura para a mesma intensidade do esforço comparado a indivíduos sedentários. A gente vai entender isso depois. Beleza. Então, agora aqui no gráfico, só para vocês entenderem melhor, aqui na parte de baixo do gráfico é a intensidade do esforço em percentual da frequência cardíaca, e a parte de cima é a taxa de oxidação da gordura em gramas por minuto. E a gente viu, se a gente for comparar aqui, ó, os mesmos percentuais relativos de percentual de frequência, o indivíduo que é ativo, no caso, a parte de cima aqui do gráfico, o quadrado branquinho,
ele vai estar sempre queimando mais gordura, ó, se eu comparar aqui, 45 mais ou menos por cento da frequência, o indivíduo que é ativo, ele queima mais gordura que o indivíduo que é sedentário. No caso, a 55% da frequência, o indivíduo que é ativo, ele queima mais gordura que o sedentário. Em todas as demandas de intensidade de esforço, o indivíduo ativo, ele está sempre queimando mais gordura que o indivíduo que é sedentário. Beleza, Lucas, mas por que disso, né? Qual seria a explicação? Eu vou explicar para vocês, só antes aqui, seriam todos os estágios, né, do teste máximo de esforço, e no caso, a queima de gordura em cada estágio, né, sempre sendo maior para quem era o indivíduo ativo, né, em gramas por minuto. No caso, o ativo estava sempre queimando mais gordura. Mas beleza, Lucas, por que esses indivíduos ativos, eles queimam mais gordura em valores percentuais da frequência cardíaca máxima? Então, por que se eu comparar um cara 60% da frequência cardíaca máxima, o indivíduo ativo, ele queima mais gordura comparado a um indivíduo sedentário a 60% da frequência cardíaca máxima? Igual o Hugo mostrou para vocês. O indivíduo que é ativo, ele tende a ter mais mitocôndrias. Se ele tem mais mitocôndrias, o processo da quebra da gordura vai ser um pouco mais rápido para gerar energia para ele comparado a uma pessoa que é sedentária. Logo, ele tem uma demanda energética maior para a mesma intensidade de esforço oriunda da gordura, porque ele tem mais mitocôndrias, ele tem mais operários trabalhando para ele para entregar um serviço, enquanto o indivíduo que é sedentário ele tem menos operários para entregar ali energia. Então, nada mais é que, quanto mais mitocôndria eu tenho, mais ativo eu sou, mais gordura eu queimo para a mesma intensidade de esforço quando eu comparo com indivíduos aí sedentários. Então, a explicação bioquímica é essa, né, que eu estou fazendo para vocês, e a gente faz o link do que o Hugo explicou, colocando na prática. Beleza, agora como é que funciona isso nos testes máximos de esforço, Lucas? Essa bioenergética, essa predominância de carboidrato, será que o carboidrato ele vai fornecer mais energia com o aumento da intensidade, como a gente viu, né, e estudou? Isso vai acontecer. Mas beleza, e os metabolismos, e as predominâncias? Acima do limiar anaeróbio, no VO2 máximo, eu utilizo mais a via anaeróbia ou mais a via aeróbia, né? Quem predomina, né? Então, a literatura, no caso, quando eu falo literatura, os livros, né? Eles não trazem muito bem essa informação, e agora os artigos já vão estar trazendo. Mas antes, vamos entender aqui o que no caso, os limiares. O que é o limiar ventilatório? É o chamado limiar 1. O que é isso? É o ponto em que, aqui eu estou em repouso, eu tenho uma produção ali de mais ou menos 0,5 a 0,8 milimols de lactato em repouso, eu produzo e removo. À medida que eu vou fazendo um esforço máximo, na esteira, por exemplo, eu vou produzir 1 milimol a mais que em repouso. Então, no caso, seria 2 milimols, né? Eu produzo 0,8 a 1, e aí, na hora que a gente está nessa zona aqui do limiar ventilatório, eu vou produzir 2 milimols. Eu vou aumentar um pouquinho mais a minha produção de lactato, mas eu consigo remover. Então, quando eu aumento um pouquinho mais a produção do lactato, mais ou menos aqui, no caso, num percentual aqui, ó, de VO2 de consumo de 2,5 litros, né? No caso que está aqui o gráfico para vocês. Mas quando eu aumento um pouquinho esse consumo aí no caso de produção de lactato, 1 milimol a mais, né, comparado ao repouso, eu aumento a minha frequência cardíaca também, aumento a minha ventilação, porque o corpo ele precisa de mais oxigênio para meio que diminuir essa produção do lactato e compensar isso. O corpo entende que isso é uma agressão. Então, eu aumento um pouquinho a minha frequência cardíaca e a minha frequência respiratória para mandar mais oxigenação para a musculatura que está ativa. E aí, isso é o chamado limiar 1, é o ponto onde eu acumulo um pouco mais de lactato e a minha frequência cardíaca aumenta um pouquinho mais, a respiratória também, mas eu consigo manter essa frequência estabilizada, porque o ritmo de produção de lactato é igual o de remoção. Agora, na hora que a gente vai entender aqui o que é o ponto de compensação respiratória, ou limiar 2, ou chamado PCR, é o ponto em que eu acúmulo mais lactato que consigo remover. No caso, acontece o acúmulo de mais hidrogênios também que eu consigo remover. É o chamado limiar 2, em que a minha frequência cardíaca ela vai aumentar exponencialmente, a minha frequência respiratória também vai aumentar exponencialmente, porque a demanda da intensidade está muito alta, eu estou produzindo muito lactato, estou produzindo muitos íons de hidrogênio, e o corpo entende que eu preciso de mais oxigenação na área, isso aumenta de maneira exponencial, porém o ritmo de produção de hidrogênio, de lactato, é maior que o de remoção, e logo, pelo excesso de hidrogênio,
depois de um tempo eu não consigo me manter. Então, entre os limiares, entre o limiar 1 e 2, eu consigo me exercitar, fazer por um tempo muito bom. Acima do ponto de compensação respiratória, acima do limiar 2, eu não aguento ficar muito tempo. No caso, nem 5 minutos, 10 minutos, 7 minutos. Depois desse limiar para cima, dependendo da característica de treinabilidade do indivíduo, isso, no caso, vai levar ele mais para fadiga ou não. E no máximo, né, aí aqui o ponto máximo é o chamado aí VO2 máximo, que é a capacidade máxima do corpo de extrair o oxigênio e gerar energia. Beleza, já que a gente entendeu o que são os limiares, né, 1 e 2, agora a gente vai entender isso na prática do exercício num artigo, né? Então, no limiar 2, qual a via que predomina? A via aeróbia ou anaeróbia? Coloquem nos comentários aí o que vocês acham. Acima do limiar 2, né? Eu tenho uma maior predominância, ou no próprio limiar, da via aeróbia ou da via anaeróbia? Coloquem nos comentários. E no VO2 máximo, eu tenho uma maior predominância da via aeróbia ou anaeróbia? Coloquem nos comentários aí o que vocês acham. Então, é exatamente isso que a gente vai estudar. Esse estudo traz aí as contribuições do sistema energético durante um teste máximo. Foram um grupo de brasileiros que fizeram essa pesquisa, muito legal, por sinal. Então, o desenho do estudo, 10 homens, eles eram familiarizados com o teste máximo e corredores recreacionais de longa distância. Como é que foi aqui? Eles ficaram, primeiramente, em repouso, né, por 5 minutos, para medir o consumo de oxigênio em repouso. Aí fizeram um aquecimento, né, de 3 minutos a 6 km por hora. E aí, depois, eles fizeram um teste máximo. E cada fase do teste, eles analisaram e coletaram lactato sanguíneo, né? Em todos os estágios, eles fizeram essa coleta aí do lactato, para justamente usar esses valores, e esses valores serão várias medidas matemáticas para realmente analisar qual foi a maior utilização, de qual via que estava ajudando mais, a via, no caso, aeróbia ou anaeróbia, né? Beleza. Então, quais foram os resultados aqui? Então, eu tenho aqui, ó, na seta, vamos acompanhando a seta aqui. À medida que eu aumento a intensidade do esforço, eu aumento a velocidade, eles chegaram de 6 até 18 km por hora, eu tenho uma contribuição aeróbia e tenho uma contribuição glicolítica, no caso da via anaeróbia, da glicólise anaeróbia. Então, mesmo se a gente for analisar aqui o último estágio, né, em que eu tenho uma grande utilização da via glicolítica, anaeróbia principalmente, porém, a glicólise aeróbia, ela vai predominar sobre a anaeróbia, mesmo no teste máximo, no VO2 máximo, no limiar 2, a contribuição da via aeróbia, ela predomina nesses esforços intensos. No caso, o carboidrato, né, aerobicamente, vai estar auxiliando muito mais no processo do que o carboidrato vindo daí das vias anaeróbias. Então, muito se acreditava que no VO2 máximo a predominância é anaeróbia. Não, a predominância é aeróbia, com uma grande utilização da via glicolítica aeróbia, ajudando no processo. Porém, assim, percentualmente, a via glicolítica, ela ajuda um pouco mais, né, a via glicolítica anaeróbia, porém, a predominância do sistema é aeróbia, tanto no limiar 2, quanto aí no VO2 máximo. Só é para vocês analisarem isso em percentual, ó. À medida que aumenta a intensidade do esforço, aqui eu tenho a contribuição dos sistemas interagindo em percentual e a velocidade de esforço. Então, quanto maior a intensidade do esforço, eu vou aumentando a minha contribuição aqui da via do metabolismo glicolítico, né? Aqui é a parte do gráfico do metabolismo da glicólise anaeróbia. E aqui do metabolismo aeróbio, no caso tem gordura ajudando, né? E tem principalmente a glicólise aeróbia ajudando. Então, com o aumento da intensidade, no caso, eu uso muito essa glicólise anaeróbia, porém, a predominância, mais de 80% aqui no máximo, é advindas da glicólise aeróbia. No limiar 2, a predominância ainda assim é da glicólise aeróbia, né? Então, quando muito se acreditava que acima do limiar 2, a glicólise anaeróbia, ela passa a predominar sobre a aeróbia. Não. Ela percentualmente, ela aumenta. Mas em valores absolutos, né, e relativos também, a glicólise anaeróbia, né, a aeróbia, juntamente com a gordura, elas vão fornecer aí, em percentual maior, as contribuições, e o metabolismo aeróbio será o predominante, tanto no VO2 máximo, quanto no limiar anaeróbio 2, tá? Então, isso aí sou estranho para muita gente, mas é uma evidência científica bem legal, que traz e desmistifica, né, uma coisa que a gente achava, não, esforço muito intenso, como acima do limiar ou no VO2 máximo,
a via anaeróbia passa a predominar sobre a aeróbia. Não, ela passa a contribuir mais, mas predominar, não. A via aeróbia, ainda assim, é predominante. Beleza, Lucas, já que a gente entendeu que no VO2 máximo e acima do limiar, as vias anaeróbias, elas não contribuem mais em percentual que a via aeróbia, e nos esforços de 100, 200, 400 metros? O que vocês acham? Coloquem nos comentários aí. O que vai predominar mais, anaeróbia ou aeróbia? Coloquem aí nos comentários para a gente discutir essas questões. Então, vamos analisar aqui. Ó. Esse é um estudo que pegou indivíduos que faziam atividade já, atletas de 100, 200 metros, e nesse estudo, o que ele fez? Ele fez um teste de familiarização, né, para verificar, no caso, uma coisa que chama déficit de oxigênio, que nada mais é que a contribuição do metabolismo anaeróbio em gerar energia, o acúmulo de lactato no sangue, né, eles também analisaram, e fizeram um teste cardiopulmonar na velocidade de 9 e 14 km por hora, porque eles usam aqueles analisadores de gases para justamente ver qual metabolismo está ajudando mais, se é o aeróbio, se é o anaeróbio, quem que está ajudando mais, e aí tem que se familiarizar. Então, foi feito esses testes de familiarização, aí depois de 48 horas, fizeram o teste do VO2 máximo, aí depois medidas antropométricas, e aí depois eles fizeram os testes de campo nas pistas de atletismo de 100 e de 200 metros. Então, aqui a característica dos indivíduos, né? No caso, 9 pessoas fizeram, 9 homens fizeram 100 metros, 6 mulheres fizeram os 100 metros, 8 homens fizeram 200 metros e 5 mulheres fizeram os 200 metros. Aqui as características dos indivíduos eram indivíduos ativos, tá? Então, o que ele queria comparar? Se no 100 e no 200 metros, qual a via que predomina? Se é a anaeróbia, né, através do déficit de oxigênio que ele viu em analisador de gases, ou a via aeróbia, qual que predomina? Aí eles adicionaram outro teste que, no caso, eles analisaram, né, tiraram ali o lactato sanguíneo dos indivíduos, e aí eles acrescentaram esse teste também para levar em consideração o sistema da ressíntese do ATP e da ressíntese do lactato na geração de energia, e comparou esse sistema também junto com a via aeróbia. Então, nada mais é que ele comparou um meio para ele quantificar o que via da via anaeróbia, né, através do déficit de oxigênio, o que via da via aeróbia. Né, ele comparou através dos analisadores de gases, através do método de déficit de oxigênio. Depois ele utilizou o mesmo método de déficit de oxigênio, acrescentando aí as características do lactato, né, na geração de energia, e do sistema do TPCP. Ele agregou junto com o déficit de oxigênio e para comparar qual a via que utiliza mais energia, se a aeróbia ou a anaeróbia. Então, o objetivo do estudo era esse, né? Em atletas de 100, 200 metros, qual o percentual de predominância, se é anaeróbio ou aeróbio. Então, quais foram os resultados? Se a gente for analisar aqui, ó, só aqui o AOD é um método de déficit de oxigênio, que ele não vai estar levando em consideração a ressíntese da fosfocreatina e do lactato no processo. Aí ele vai analisar qual a via que está predominando, se é aeróbia ou anaeróbia. Então, para os homens, nos 100 metros, 20,6% foram oriundas da via aeróbia, 79,4% foram de predominância da via anaeróbia, ou seja, nos 100 metros acontece realmente a predominância da via anaeróbia. E se a gente for considerar um outro sistema de avaliação, que é a gente acrescentar o déficit de oxigênio junto com o lactato do sistema da fosfocreatina, isso aumenta ainda mais. Aí vai a predominância de contribuição das vias anaeróbias de 91%, contra 8,9% das vias aeróbias. Isso nas mulheres também aconteceu da mesma forma, a anaeróbia contribuiu, e nos 200 metros também, a predominância são das vindas anaeróbias, são oriundas das vias anaeróbias, comparadas às vias aeróbias, só que esse percentual vai caindo, né? No caso, 200 metros, a intensidade é menor um pouco, e aí a via aeróbia, ela ajuda um pouquinho mais, mas a predominância é da via anaeróbia, tanto nos 100 quanto nos 200 metros, para homens e para mulheres também. Ô, Lucas, mas beleza, nos 100 e 200 metros a gente viu que a predominância é anaeróbia. E nos 400 e 800 metros? Como é que vai ser essa predominância? É aeróbia? É anaeróbia? Então, vamos analisar aqui. Né, também a mesma característica de sujeitos, eles eram ativos, fizeram os testes de 400 e 800 metros, tanto mulheres quanto homens. Foi o mesmo protocolo de avaliação, né, que eles analisaram,
o déficit de oxigênio, e foi basicamente, né, como eu falei para vocês, eles utilizaram esse método de déficit de oxigênio, como foi utilizado no estudo anterior, né? Então, eles levaram em consideração o déficit de oxigênio para ver qual o percentual de contribuição, se era aeróbio ou anaeróbio. Então, a característica do estudo, eles fizeram a familiarização, né, através, né, antes ali de começar o teste, né, tem toda uma familiarização, né, do estudo com a mochila que os indivíduos usam, com os analisadores de gases. Aí depois, fizeram o teste de VO2 máximo, depois de 15 minutos. Aí depois de 48 horas, eles fizeram as medidas antropométricas, e depois os testes de campo na pista de 400 e 800 metros. E o que ele achou aqui? Nos 400 metros, a predominância ainda é anaeróbia, tanto em homem quanto em mulheres, sobre aeróbia. E quando se adiciona o método do lactato com déficit de oxigênio da fosfocreatina, ainda assim a predominância anaeróbia aumenta, né? Ainda assim acontece uma maior predominância anaeróbia sobre a via aeróbia. E já nos 800 metros, aí não. A contribuição advinda das vias aeróbias é predominante sobre as vias anaeróbias, tanto em homens quanto em mulheres, tá? Mesmo adicionando o método do lactato da fosfocreatina, a predominância aeróbia de contribuição é maior. Então, o que a gente, no caso, sintetiza? Nos 100, 200 metros e nos 400 metros, a predominância é anaeróbia. Nos 800 metros em diante, a predominância do sistema aeróbio já se aumenta. Acontece a predominância. Então, olha só, se a gente for analisar aqui, ó, quando que acontece a transição, a mudança da via anaeróbia para a via aeróbia nos 400 metros livres. Então, os indivíduos começam o exercício, né? Vão fazer ali os 200 metros e os 400 metros ali. O que vai acontecer? No caso, quando ele está aqui, mais ou menos, a 200 metros, né? Ele está tendo uma contribuição. Aqui, a parte pretinha do gráfico são os homens e a contribuição da via anaeróbia. E a parte branquinha do quadradinho são as mulheres e a contribuição da via anaeróbia. Então, à medida que esse esforço vai perdurando, né? No caso, próximo dos 400 metros, lá para o final dos 400, mais ou menos 350 metros aqui, aí que acontece a predominância, no finalzinho, acontece a predominância aeróbia sobre a anaeróbia. A transição é mais ou menos no final dos 400 metros. E o tempo total aqui, no caso dos 400 metros para o homem, foi de 52 segundos e 2 milésimos. E para a mulher foi de 60 segundos e 2 milésimos. E a gente vê que a transição, para que possa acontecer essa mudança do metabolismo anaeróbio para o aeróbio, é mais ou menos em 40 segundos para os homens, nos 400 metros, e 55 segundos aí para as mulheres. Porém, ainda assim, a contribuição em percentual maior nos 400 metros é da via anaeróbia, no caso. Mas no finalzinho ali tem a transição da via anaeróbia para aeróbia. A aeróbia, no finalzinho, ela passa a contribuir mais. Já nos 800 metros, como a predominância é aeróbia, essa mudança de transição ela já acontece mais cedo. Já logo ali nos 250 metros, né, já tem ali a transição de contribuição da via. No início, a via anaeróbia ela predomina, né, e depois a via aeróbia ela passa a predominar sobre a anaeróbia, e isso fica, no caso, até mantido, né, até o final do esforço, até os 800 metros. Quanto mais a pessoa vai correndo, mais a via aí aeróbia vai ajudando mais no esforço. Pessoal, então a gente chega ao fim aqui da nossa apresentação. Fica aqui o nosso Instagram. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mande para a gente no direct. Dúvidas, críticas e sugestões. Eu e o Hugo, a gente está à disposição. A gente vai estar fazendo isso agora cada vez mais. Primeira vez que a gente faz uma live juntos ao vivo no YouTube, então muita coisa a gente pede desculpa que a gente está aprendendo, mas a gente está aqui para crescer com vocês, se desenvolver juntos e, com certeza, juntos nós somos mais fortes, né, Hugão? E eu deixo a palavra para o Hugo, qualquer dúvida, feedback, sugestões, a gente troca uma ideia agora aqui e faz um bate-papo legal. Isso aí. Pô, Lucão, obrigado. É sempre muito bom aí sempre que, né, a gente estuda junto aí, a gente aprende coisa nova, né, na construção, ainda que seja um tema que a gente, né, às vezes acha que é um tema que, pô, já está batido, mas sempre tem um negocinho novo para você aprender ali, porque
enfim, conhecimento não para, né? E trocar ideia é muito bom. Então, foi muito legal aqui. Falo pra galera aí, obrigado, né, os guerreiros aí, ó, estamos batendo 2 horas de live. É isso aí, então, galera que ficou até o final, muito obrigado. Segue aí o Instagram da gente. Quando for um bate-papo mais rápido, a gente deve colocar lá no Instagram, a gente faz uma live no Instagram, mas quando for um assunto mais denso, que a gente quiser apresentar evidências como foi hoje, voltar nas bases e fazer algo um pouco mais elaborado, a gente vai vir aqui para o YouTube. Então, quem quiser já se inscreve no canal aí. Esse é o primeiro vídeo do canal, mas com certeza muitos outros virão, beleza? É isso aí, Lucão. Obrigado, pessoal. Valeu. Qualquer coisa é só falar com a gente aí. Um abração. Show? Valeu. Valeu. Show de bola.